Olá, amigos! Mais um QualityCast. Hoje muito especial com dois amigos aqui. Os dois estudaram com Hipócrates, fizeram todas as aulas. Um não frequentou muito bem, mas o outro teve um sucesso na carreira. Quero agradecer a todos pelas mensagens que nós recebemos em relação ao podcast, tanto no meu direct quanto no WhatsApp. Agradeço a todos e a nossa meta aqui de percorrer as grandes clínicas e eventos. Amanhã estaremos num grande evento também fazendo a cobertura lá do meu amigo Robson do Gummy Hair. Senhores, olha só. Quem não me conhece, me siga lá no Instagram e não deixe de dar o like e compartilhar, porque é muito importante para o bom entendimento do YouTube. Hoje eu estou com dois amigos aqui, dois profissionais da área da saúde. Um mora na América e o outro mora no mundo, às vezes aqui em São Paulo. Trata-se do Dr. Antônio Paciléu e Marcelo Ferro. Já entrevistei várias vezes, mas o conteúdo não chega. Doc, obrigado. Imagina, muito obrigado pela sua... É uma honra estar aqui com você, que você é meu amigo também, obrigado. E do lado do Marcelo Ferro. Que não é brincadeira, não, né? É brincadeira, não é brincadeira. Tem várias histórias, viu? Não, aquelas não, tá? Porque horário não é... Não, a gente já passou pela censura. Professor Marcelo Ferro, novamente, muito obrigado. Sempre quando você vem ao Brasil, então, nos prestigia com a vossa audiência, que não é pequena. Obrigado. Bom, eu que agradeço. É uma honra dupla, né? Estar com você e com o Antônio foi... Você está medicado, né? Só para... Ele me medicou, ele me deu aí um sossega-leão antes de eu começar. Bom, brincadeira à parte, o Antônio foi uma pessoa importante no meu início da carreira como nutricionista. Que eu trabalhei no consultório dele, na Clínica Health, e foram... Não só aprendi muito com ele de conhecimento, mas como foi uma diversão, porque é uma pessoa... Terapia do riso com ele, né? Sensacional. Alto astral, cara. Então, eu vou até guardar uma pergunta, a resposta para o final. Você falou do alto astral. O conhecimento dele, não aguento mais todo mundo falar, ele é um monstro do saber e tal. Gênio. Mas ele beira a loucura, né? Me responde isso no final. Olha só, quero falar da saúde e da prevenção à doença e à saúde. E eu quero logo mandar uma no peito do Doc para ver se ele responde corretamente e você tem a tréplica. Doc, o que é a metabolômica e como ela se difere de outras áreas da biologia, como a genômica ou a proteômica? Tá na moda terminar em ômega, né? Eu quero... Então, na realidade, quando você fala de metabolômica, você está falando em quantificar metabólicos, né? Então, você quantifica metabólicos que são produtos finais ou intermediários do metabolismo, né? Então, por exemplo, você tem uma substância A, o produto final dela é uma substância B. Então, se você quiser saber a funcionalidade, você costuma dosar a modo de excreção. Então, metabolômica se resume em você dosar um metabólico de uma reação bioquímica. E para quem não entende, está te ouvindo, assistindo, na situação prática para a saúde, é uma ferramenta de um marcador para me promover saúde. Só para a galera entender. Não, mais não ou é bem menos isso. Que não é assim. Por exemplo, que hoje a gente se lastreia, não que esteja errado, né? A gente se lastreia muito em exames sanguíneos, né? Aí você tem que lembrar que o sangue, ele é um meio de transporte, né? O sangue leva e traz, né? É isso que ele faz. Então, quando você dosa no sangue, você não sabe se entrou dentro das células e se essa substância que você dosou no sangue, ela foi utilizada. A gente costuma usar o exemplo de hormônio. Por exemplo, você tem 10 milhões de progesterona, mas você não tem receptor, então você não tem nenhuma. Como é que você sabe se essa progesterona foi funcional? Você dosar o metabólico final da progesterona, que no caso é o peganantriol. Então isso a gente dá para fazer em todas as reações bioquímicas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma patologia que é bastante frequente hoje, né? Por exemplo, a diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina, ela não começou com uma resistência insulínica, ela começou com uma alteração na oxidação de glicose, né? E você, com a metabolômica, você consegue identificar. Por exemplo, se a glicose entra na via glicolítica e o produto final dela é lactato ou piruvato, se não entrou na mitocôndria, esses dois marcadores aumentam na urina. Então eu sei que essa paciente tem uma dificuldade na oxidação de glicose, que com o passar dos anos vai culminar com uma resistência à insulina. Eu falei certo, Ferro? É bem legal.
É isso, é isso aí? Sou eu para falar. Não, só para a gente abrir o contexto. Eu acho que porque você, com o exame que o Antônio tem na mão, você consegue mensurar os cofatores que faltam na nutrição. Isso. É espetacular, perfeito. É espetacular. Agora, quem está assistindo essa fala de vocês, o leigo, tá? Não o profissional da área da saúde. Os marcadores que são importantes no exame de sangue, vai chegar a um ponto que eles são irrelevantes? Eu não digo irrelevante, né? Mas assim... menos importante? Como o Antônio falou, é uma coisa um pouco pontual, né? O exame de sangue é meio que... Não vou dizer uma foto que é muito pejorativa. É uma ferramenta boa também. Não, eu acho que tem uma união das coisas. No entanto, que a apostila... Para o entendimento, né? O curso dele, que depois nós vamos falar, eu usei bastante. Ele associa muito ao exame de ácidos orgânicos urinários junto com uma avaliação de exame de sangue, que são ferramentas, né? E aí ele consegue fechar um diagnóstico clínico, né? Que aí consegue ir na raiz do problema, então, como ele está falando. Exatamente o que eu queria entender para que a galera entendesse. Por exemplo, para a saúde pública, se a gente pudesse ampliar, qual é a vantagem da metabolômica para a saúde de um povo? Individualização. Isso que eu quero saber. É o que mais a gente precisa. Eu sou mais assertivo, até o Doc me falou no último papo que eu tive com ele. Eu sou mais assertivo. O tratamento, exato. Não, e além do que, você está vendo qual que é o distúrbio metabólico. Porque o distúrbio metabólico vai culminar com a patologia. Mas a conversa começou com o distúrbio metabólico. Exato. Né? Por exemplo, a causa, obesidade. Ou você tem um erro na lipólise ou você tem um erro na oxidação de gordura. Se você vai... É multifatorial, sem dúvida nenhuma. Né? Mas hoje eu consigo identificar se o erro está na oxidação ou se está na quebra da gordura, na lipólise. Então, aí eu vou lá e individualizo o tratamento e consigo entender qual que é a dor daquele paciente. Porque senão, hoje, a prescrição é tudo igual. Então, é um gabarito para é o gabarito para todo mundo, né? É um protocolo. Então, só complementando, né, Ferro? O exame de sangue não é que ele seja ele é ótimo para você ver biodisponibilidade. Isso não quer dizer que funcionou, se é funcional ou não. Se não entrou dentro da célula, se tem um erro de cofatores, como é que vai metabolizar? O Antônio dá um exemplo muito interessante, Kiko, que eu acho que você poderia colocar aqui. É o exemplo que você dava lá atrás, de, por exemplo, eu quero ver quantos quantos polos da Volkswagen tem. Você está tirando uma foto do que tem na rua, mas e nos pátios, os guardados na garagem? Explica, esse exemplo teu é muito legal. Eu não lembro desse trem, não. É que você falou, porque é uma forma... você falava muito isso no começo do organismo, você falava, era um exemplo que ele dava. Eu falei assim, você... Que hora você perguntou isso para ele? Só precisa ver o horário. Será que era depois do barbacoa? Eu não lembro, né? Ele deu um exemplo que eu não esqueci mais. Foi um exemplo interessante, que ele falou, se você, por exemplo, você quer ver quantos polos existem, por exemplo, hoje na cidade de São Paulo. Então você tem uma foto num satélite que tira a foto. Você tem lá, 10 mil polos. Tá, só que você tem 30 mil guardados dentro da garagem. Eu só vejo aquilo. Você só vejo aquilo. Essa é a diferença do sangue. Ele, com o Organics, vê o que está dentro. O ácido orgânico. Ele deu é uma forma de você explicar para leigo, tá? Ele explicou isso para um paciente. É uma forma. Tá bom, mas quais são os desafios técnicos desse trabalho hoje? A gente está preparado? O Brasil está preparado? Quais são os desafios técnicos? O problema aí que tá, né? Tudo que é com ele essa pergunta, porque eu não sei, né? Eu parei de fazer clínica, assim como ele é um expert no negócio. Né? Eu sou um curioso, eu quis ver o material. Imagina, o rei da mitocôndria, que é curioso. Não, a mitocôndria é uma parte disso. Você está num espectro muito... Mas quais são os desafios técnicos disso? A gente o Brasil tem condições? Então, uma coisa é você está falando em volume. Outra coisa é você fazer pequenas quantidades. Então sempre, hoje o sangue que a gente faz no laboratório, é volume. A tecnologia é para volume. Por exemplo, você acha que... você mexeu já. Só para botar essa pá um pouco para lá, não tem condições? Ele tem idade, eu queria que você respeitasse. Tiroide. Se sentiu, né? Eu sinto o calor, mas que tá vindo na nuca. Só botar isso aqui um pouquinho para lá. Na Itália, sabe como a gente fala isso? Vecchiaia. Vecchiaia, né? Aí você pode deixar ele no todo vapor. Vai, Júlia, vê você, que agora tá mexendo, agora piorei para ele. Vê o swing aí. Então,
Qual que é o primeiro dor? Ótimo. É a tecnologia. Você acha que... Porque a gente faz... A tecnologia, você faz algo para volume. Por exemplo, posso dar o exemplo da vitamina D? Quando você dosa a vitamina D... Bom exemplo. Você está usando uma tecnologia que é quimolunescência. Ela é sensível? Não. Então, ela não é o padrão ouro. O padrão ouro seria você fazer... Perdão, espectrofotometria de massa tendem. Esse seria o padrão ouro. Só que em termos de custo é muito elevado. Então não daria para ser algo que seja volume, né? Então, como não tem volume ainda tá. A tecnologia passa a ser cara, porque como tudo, né? Como tudo. Como tudo. Então, por exemplo, isso serve, por exemplo, quando você dosa também a testosterona, a tecnologia utilizada não é a melhor. É a que dá. É para volume, né? Então isso... você acha que, por exemplo, a dosagem de um hormônio esteroide salivar ele é melhor que o sanguíneo, Kiko? Não. Então depende de qual hormônio você está falando. Okay. Por exemplo... Cortisol, por exemplo. É ruim. É ruim o salivar? É ruim. Tá. É bom... É ruim no sentido que você não sabe o que você está dosando, porque lá na saliva você tem a expressão de uma enzima que chama HSD2, que pega o cortisol, que é ativo, e transforma em cortisona, que é inativo. Okay. Então, quando você dosa na saliva, você está dosando mais cortisona, que é inativo. Ok. Porque ela é rica na enzima que faz essa conversão. A conversão. Porque no organismo, Kim, tudo tem o ativo e o inativo. Sempre o agonista e o antagonista. É um relé liga e desliga o tempo inteiro. É um liga e desliga todo o tempo. Então, desculpa, só complementando, claro. Só para ficar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, para você fazer um ciclo de cortisol, é muito melhor a saliva, porque ela é mais fácil de você colher. Porém, no teste, teria que vir especificado se era cortisol que está sendo dosado ou cortisona. Entendi. Porque a cortisona não tem função. Tudo é o que você falou da brincadeira do polo, se está no estoque, não está o que eu enxergo. Faz tanto tempo, eu acho que foi algo assim, porque me lembrou dos... Não, eu estou me aproveitando desse exemplo em relação ao que o exame me entrega. Sim. Né? O que o exame me entrega. Claro que o exame de sangue é uma ferramenta gerencial junto com o todo. Isso. Depende do que vai ser dosado, depende de... Né? Então, agora, a gente precisa tomar muito cuidado, não tratar papel. Eu trato um ser humano. Boa. Aí tem hora que o exame vem do jeito, eu faço o exame clínico, está escarrado, que é a hipótese diagnóstica que eu tinha formulado. Então, hoje, estão se calçando muito no papel, sendo que a tecnologia é para volume. Porque senão seria inviável fazer, você não acha isso? Olha, me dá um exemplo prático de paciente na investigação para chegar num diagnóstico. E me ajuda aqui, que a metabolômica foi essencial para fechar o diagnóstico? Tem algum para a galera entender? Num processo de investigação, qualquer exemplo, você tem algum exemplo para falar, olha, neste exame eu consegui achar que através das ferramentas normais eu não conseguiria? Mas eu acho que ele deu o exemplo do diabetes, né? Esse é mais ou menos o que ele falou ali, porque você pode dosar uma hemoglobina glicada, a glicemia, e você dosa os marcadores piruvato, lactato na urina, que você vai ter condições de ver como é que está a funcionalidade de uma enzima, que é um complexo da piruvato desidrogenase, que é o fundamental para que se oxide a glicose. Aí ele tem condições de mensurar quais são os cofatores, que é B1, B2, B3, B5 e ácido alfa-lipóico, na deficiência. É uma situação bem individual. Não, né? Eu consigo individualizar. Mas é fantástico o processo. E dieta e metabolômica? Qual é o cruzamento? Não, eu imagino que sim. Mas qual é o cruzamento disso? Tu acha que se eu, você, o Ferro, o R, sentar na mesma mesa, comer o mesmo prato, você acha que você absorve que nem eu? Tudo é diferente. A tua deficiência é totalmente diferente da minha. Diferente. A dele também. Eu não tenho deficiência, você sabe, né? Oi? Ele é perfeito, né? Acredita. Perfeição em ser humano. Bom Depois exemplo. Que eu vi esse teu penteado... De lado. Ele foi no barbeiro, o cara falou, mas que é pra fazer? Ele apara e põe de lado. Um fio.
Um fio. E tá quebrado a ponta, né? Mas é um bom exemplo. A gente senta à mesa, então, comendo o mesmo alimento. Isso. A minha absorção é X, a sua é Y do ferro. Tem a ver com a idade, intestino. Não, e outra, quando você... Olha só isso, olha como... Depois eu vou perguntar pro Ferro, que ele vai falar sobre suplementação. Se você suplementa algo que você produz, você faz ablação por agonismo. Total. Então, a carnitina, ela é produzida, por exemplo, é sintetizada via metionina e lisina, que depende de um série de cofatores. Sim. Aí você toma a carnitina sem precisar, o que faz o organismo? Ablação por agonismo. Então, com a metabolômica, você consegue saber quem precisa e quem não precisa. Senhores, simples ablação... assim. Desculpa o termo. Eu tenho que despressurizar aqui. Então eu não preciso daquele elemento. Então me ajuda. O meu organismo entende. Opa, é isso? Vou parar. Porque você não precisa mais produzir. Para aí. Isso é a mesma coisa. Você pode fazer uma analogia com o hormônio. Você produz testosterona, você faz uma reposição sem precisar, o que acontece? Você vai parar a tua produção endógena. A maquinaria para porque eu estou mandando de maneira diversas exógena. Você tem né? coenzimas no corpo também que tem uma ação, né, que pode fazer o mesmo processo. Estou de acordo. Aproveitando o exemplo que ele deu do hormônio, a testosterona tem que ser metabolizada. Ou senão ela fica circulando, como é que você faz? Ela tem que ser metabolizada. Então, e como é que é metabolizada a testosterona? Geralmente é em estrona. E a estrona tem uma via intermediária que, se for metabolizada por uma enzima que chama CYP1B1, você produz um metabólico altamente genotóxico, que vai prejudicar o paciente. Agora, hoje em dia, como é que você... Então, tudo o organismo ou sintetiza, ou você ingere, ele metaboliza e elimina. Então, como é que você vai estudar a tireoide sem saber a via de eliminação dela? Porque se não eliminar os hormônios da tireoide, que elimina por sulfatação e gluconidação, circula, dá um regulation no receptor e pronto. Aí você vai resolver como? Dar um remédio para a tireoide? Você tem que conhecer, você tem que corrigir o erro na metabolização. Por isso que a metabolômica ajuda, porque eu vou no metabólico. Eu sei até falar em que via foi metabolizado e qual enzima está usando. Não é isso, Ferro? Exatamente, porque você consegue enxergar como se fosse um mapa, entendeu? Do que está acontecendo dentro do metabolismo antes de ficar usando alguma coisa para fazer uma remediação sem agir na causa, vamos dizer assim. Atalho é feio, mas é uma situação que me leva ao fechamento de um diagnóstico com muito mais sucesso num tempo menor, muito mais preciso, sem ter tanto tentativa e erro. Diagnóstico metabólico. Eu penso assim, diagnóstico metabólico. Você sabe que na Inglaterra tem uma especialidade médica que chama Metabolic Physician. Cuida só. Então, é o que eu queria te perguntar. Quem está te vendo sabe que você é um especialista no assunto. Quando você se interessou, seria então uma revolta em algum momento da vossa carreira? Não, eu estava andando... Me conta. Lá vem ele. Lá vem, ele é rápido, né, meu? Rapidíssimo. Eu bati a cabeça, tive 4 convulsões. Não, o que aconteceu... Todas elas fortes. Eu estava... Não, para saber, a galera saber como que ele... eu estava sentado com 2 amigos, um deles você conhece, um cara muito inteligente, me ensinou muito sobre proteínas do soro do leite. Eu já vou lembrar o nome dele. Ítalo Salzano. Muito obrigado. Ítalo Salzano. Aí nós estávamos numa discussão, Ferro. Aí ele chegou para mim e falou: você conhece esse exame? Esse exame aqui, todos os olímpicos lá dos Estados Unidos usam para correção de suplementação. Ele fala muito do American College. NFL, MMA, todos usam como lastro científico, né, para você repor os nutrientes, este exame. A hora que ele mostrou para mim, era uma sopa de letrinha. Para mim era uma sopa de letrinha. Eu não entendi nada. Eu olhei aquilo. Quando a gente desconhece a primeira, Fábio Gabas, que junto com o Salzano. E aí foi o Salzano que mostrou. E aí eu coloquei, como eu não entendia do que se tratava, é muito mais fácil engavetar. Eu falei, que legal, engavetei. Deixei lá. Aí depois, 1 ou 2 meses, eu abri essa pasta de novo. Eu falei assim, nossa,
Não é que eu... que coisa é essa, né? Que coisa faz isso aqui? E aí eu falei assim, eu vou ligar lá para os Estados Unidos para saber o que é isso aqui que eu quero aprender. Isso foi em 2006, 2007. Você estava comigo lá no consultório? Eu comecei com você em 2007. Ah, fiquei até 2009. Eu lembro quando você chegou com o exame. Ah lá. Eu falei, mas que é isso? O Ítalo palestrou aqui. Eu falei, que estranho. Eu falei, por que? O que falou? Ferraz, você conhece alguma coisa? Que eu conhecia uns 3, 4 marcadores de 30. Eu falei, caramba. E aí ele falou, vamos descobrir isso aí. Eu comecei a fuçar. Mas você lembra do Ítalo na training? Lembro. A gente lembra. Ele já deu aula aqui, palestra aqui. Já palestrou aqui. Mas eu vim com você numa. No Ítalo, é verdade. E aí o Antônio, quando me mostrou aquilo lá, no começo, eu achei tão legal, cara. Comecei a trabalhar com... E aí ele, desde 2007, não parou mais, né? Eu me afastei desses ácidos orgânicos, eu fui rever agora. Que ele me passou o material pra gente fazer uma obrinha junto. Uma obra-prima. Mas a metabolômica, quando a gente pensa em prevenção, ela serve? O Kiko falava, eu não sei se ele utiliza ainda, ele falava que você pode falar que aquilo funciona como um diagnóstico preditivo. Eu não sei preditivo, se então serve. Ainda se ela é preditiva... No começo. Eu acho porque é o seguinte também, né, Kim? Se você pegar, por exemplo, o corpo humano, o seu metabolismo ele pode mudar conforme a sua... Se você está comendo, por exemplo, muita comida processada... os fatores exógenos. Os exógenos eles vão alterar. Entendeu? Então, assim, depende do que... O ideal é você fazer um exame desse num padrão que você se mantém... Tudo bem, mas se eu uso dessa ciência para check-up, num check-up que a gente conhece, sim, eu imagino que Você pode prevenir... por exemplo, no caso, você tem vamos de novo voltar ao diabetes. Se você tem algum erro, que isso pode ser inato, às vezes, de uma enzima, né? E se você conseguir corrigir isso de forma exógena com a suplementação, você pode prevenir um futuro diabetes. Tocar num assunto difícil na metabolômica, câncer. Tem algum trabalho? Cara, o quê? Câncer. O câncer eu posso te dar uma resposta a nível mitocondrial, mas depois o que... mitocôndria. Aí, a mitocôndria tem uma função na apoptose. Então, a morte. A morte celular programada. Certo. Ela fica na membrana externa da mitocôndria via caspase. Então, tudo que você imaginar que melhora a função mitocondrial, ela diminui o risco de câncer. Então, a prevenção, ela é confundida, a prevenção com o diagnóstico precoce. Peraí, deixa eu tentar te acompanhar. Diagnóstico precoce e a prevenção. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Não, aqui confunde, né? Não foi. Tá. Então, vamos alterar a sua pergunta. Diminuição de fatores de risco. Boa. É isso que você tem que trabalhar. Tá. Porque você vai... por exemplo, você fazer mamografia não deveria ser prevenção, é diagnóstico precoce. Mas vai no bolo como prevenção. Então, o que eu gostaria de chamar você e falar, Kim, os fatores de risco para câncer de próstata são esses. O que nós vamos fazer para não ter? Você tem que fazer o PSA, tem que fazer o toque, diagnóstico precoce. Mas quais são os fatores de risco? E dentro desses fatores de risco está na metabolização dos esteróides, que eu acabei de dar o exemplo. Então, com a metabolômica, eu consigo identificar se você tem alguma via metabólica que não seria adequada. E a gente, o pior não é nada, a gente consegue mudar. Porque também se não conseguisse mudar, eu não queria nem saber. Se não fosse capaz de alterar o curso do rio. E o curso do rio. Você está indo no muro, mas não tem saída. Só para corroborar com o Antônio aqui uma coisa, por exemplo, o que acontece no câncer com a mitocôndria é que antes de você desenvolver o câncer, normalmente você tem uma sinalização anterógrada, que você tem uma sinalização núcleo-mitocôndria para controle de proteínas da cadeia respiratória. Só que quando você começa uma doença metabólica como é o câncer, a mitocôndria ela faz uma sinalização retrógrada para o núcleo alterar as proteínas da cadeia respiratória para você desenvolver o tumor. Olha a loucura. Então, assim, o que o Antônio está falando, quando você consegue manter a estrutura mitocondrial funcionando, essa sinalização se enfraquece a sinalização retrógrada. Você entendeu? Então, assim, esse é um ponto que eu me aprofundei bastante. E o que ele está falando, assim, casa com as coisas que eu estudo, entendeu? Por isso que eu
peguei o material dele e falei, pô, deixa eu rever isso aí. Tinha coisa que eu não lembrava, assim, ainda tô boiando um pouco, porque o que ele faz são muito poucas pessoas, claro, mas é muito complexo. E assim, mas ele colocou aquilo para dentro, digeriu, separou e ainda incrementou, né? Foi isso que ele fez, né? Com os ácidos orgânicos urinários, né? Eu quando eu li tudo aquilo, eu falei para ele, Kiko, pera que eu parei no tempo, né? Eu tô parado aqui com isso, eu não vi mais, né? E ele virou o Boeing do negócio, né? Não, sim, todo mundo vai lá. Eu acho que assim, eu tenho 2 médicos que eu tenho uma referência, assim, que na endocrinologia é a Vânia, e na metabolômica esse homem aqui não tem o que falar. Né? E não sou eu que falo. Não, sim, imagina, eu falo para você que eu acho que ele, assim, se você quer corrigir metabolismo, tem que ir com ele, né? E tá formando discípulos, assim, que eu acho muito legal. Ele tem um médico que trabalha com ele, que tá me dando um auxílio, que é o Juliano Nadal, um ser humano espetacular, hiper inteligente. Esse que meu irmão vai, né? Amigo, amicíssimo do seu irmão, cara. É um cara muito bom caráter, cara. E assim, ele tem o Antônio como um mestre, né? Eu posso te contar dele? Não conheço. O Juliano, me corrige se eu for capaz. Ele fez uma turma, deixa eu ver, uns 3, 4 anos atrás, depois fez pós-graduação em medicina esportiva, né? Tirou o título, tudo, né? E é água batizada isso aí. É com uma pitada de suco verde. Eu achei interessante, né? É da Toscana isso. Sim, claro. E aí o Juliano, ele senta na primeira fileira e toda a aula que eu vou dar, ele tá. Toda. E sabe como ele fazia? CDF, hein? Que aqui não aparece na câmera, tá bom? Ah, che bello, per favore, per me 2. E ele senta na primeira carteira. Aí eu falo assim, ó, eu entro na sala, eu falo assim, bom. Ele fala, nossa, sensacional. Da onde ele tirou isso? Eu falei, Juliano, eu só falei bom. Não falei mais nada. Eu imagino. Ele tem gravado todas as minhas aulas, ele escuta no carro o dia inteiro. CDF. Até meus tics ele fala. Eu tenho outros também. O Ong também fazia isso comigo. Você chegou a conhecer o Ong, o chinês? Não, o Ong não. O Ong, esse aí, né? Então, o Ong, ele sentava com o computador, ele ficava corrigindo vírgula. Aí tem o Fábio Pimenta. Que é bom, cara. Por isso que eu falei, você precisa corrigir isso aí, porque sabe o que acontece? Você faz um negócio mais bem feito, né? Porque eu aprendi na minha vida aqui que é o seguinte: quem escreve não revisa. Eu encontrei alguns pormenores no meu livro da mitocôndria, porque eu fiz e eu revisei, época de pandemia, não tinha ninguém para me ajudar. Saúde. E vai acontecer, saúde. E vai acontecer isso daí. Então, se você tem alguém, por isso que o Juliano fala que caiu do céu para mim, que é um cara perfeccionista, inteligentíssimo, aplicado tem TDAH. E um cara pode ter que for, mas, Juliano tem TDAH. É um cara assim, com uma educação e respeitar, sabe, entendeu? Eu falei, Juliano, não precisa pisar em ovos para falar comigo, me fala onde está o erro, porque eu escrevi isso muito rápido, você sabe disso. Comecei e falei, eu fui pegando tempos ociosos e deixa eu acelerar pro Antônio, né? E aí, o que aconteceu? O Juliano está sendo uma peça-chave para mim. Ele não tem tempo. Ele tem 200 mil coisas para fazer. Ele não vai ter tempo de ler um livro. Quanto mais ele tem coisa, mais ele arruma para fazer. Sim. Tá enfiado em 80 mil projetos. Eu sei como é que é. Mas sempre foi assim, né? Não acho nada diferente. É isso que mantém... Isso acontece comigo também. A Paula fala, você vai se enfiar em mais uma coisa? Não, bora... Mas ele não consegue parar. Não consegue parar. Eu tenho uma pergunta. Você também não. Eu acho engraçado. Olha quem tá falando. Peraí, vocês são os caras. Eu sou comerciante. De calçada, a raça mais podre do comércio. Olha só. Você liga pra ele tá em podcast, ele tá não sei onde, não sei onde. Trabalhando, filho. Não posso falar. É comerciante. Assim, ainda quando você fala alguma coisa é grosso. Né? Com você também ele é grosso? Comigo é grosso, muito grosso. Você vai falar com 2 italianos que um português é grosso? Você tá maluco? Olha só, essa aqui vocês não sabem, não vão saber responder nunca. Deixa eu ver. Quais são as principais diferenças entre a metabolômica humana e de outras espécies? Depende, né? Eu acho que é muito parecido. De mamífero, então? É tudo igual.
Porque você estuda rato para aplicar em humano depois de estudo clínico. Quando você faz os trials, você testa no rato e aprovou, você começa a fazer, né, fase 1 em humano. Não, e posso te falar, quando o boi não engorda, você pega o boi, não engorda, eles querem saber se tem algum defeito metabólico, eles dosam a 3-metilhistidina, a mesma coisa que a gente dosa para diagnóstico de sarcopenia. Então é muito parecido. Coisa, assim, ou muito parecido? É muito parecido. Muito. Ainda mais se for tudo mamífero, muito parecido. Muito parecido. Eu fiz uma outra aqui. Deixa eu ver. Essa aqui também é dura. Como você vê o futuro da metabolômica nos próximos 10 anos? A gente consegue alcançar isso? Realmente é uma ciência muito dura de imaginar onde vai parar. Eu acho que é muito dura. Eu acho que e aproveito para perguntar quais são os países que estão na ponta. Estados Unidos e Brasil, na minha opinião. A medicina... Estados Unidos e Brasil? Você não encontra... Não é Coreia do Sul, não é Israel, não é Alemanha. Um pouquinho. Esses países, eles são... Isso eu falo, assim, pelo que eu vejo lá nos Estados Unidos. Você pode ter um desenvolvimento da tecnologia. Agora, como a medicina estuda isso, o eixo Brasil e Estados Unidos e... A parte de humanização e capacidade médica do médico brasileiro, igual esse sujeito aqui, não tem. Não tem. Eu estou há 7 anos nos Estados Unidos, tive 2 filhos nos Estados Unidos, passei por vários médicos nos Estados Unidos, conheço médicos endócrinos nos Estados Unidos de primeira linha. Não dá. Não é porque o Kiko está aqui, cara. Não dá para engraxar o conhecimento e a capacidade dos médicos brasileiros. A nutrologia e os nutricionistas também, eu vou defender essa classe. Não, eu acompanho. Eles são muito bons. Sim. Considerada uma das melhores nutrições do mundo. A medicina, claro que sim. O que eu posso falar sobre isso é que quando você vai fazer uma tecnologia, por exemplo, um exame desse é tecnológico. Você tem que desenvolver isso aí. Aí você tem que ir para países do primeiro mundo. Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos. Onde vai abrigar. Tá? Aí vai. Tá. Agora, o que você vai fazer com essa ferramenta são pessoas como ele. Aí muda de figura. Não, Doc, mas me fala uma coisa. Eu preparei uma aqui para te cutucar mesmo. A ética da metabolômica, como é, hein? Não, é assim, olha. Não, eu preciso perguntar. Não, eu falo. Agora eu falo. Agora você perguntou, eu preciso perguntar. Eu tô aqui para isso. Eu só sou o microfone. Não, então, deixa eu desmistificar. Para quem está assistindo é importante. Eu vou desmistificar. Geralmente, quando você dosa um metabólico... Quando você dosa um metabólico, você usa um ácido dicarboxílico que chama ácido orgânico. Então, o ácido orgânico é metabólico final ou intermediário de quase todo o nosso metabolismo. Metabolismo de droga, metabolismo dos hidratos de carbono, das gorduras, de medicações. Então, a gente usa geralmente esse ácido dicarboxílico. Esse ácido dicarboxílico, ele é rapidamente eliminado pela urina porque ele é altamente hidrolisado. Tá? Esse ácido orgânico, que é esse ácido carboxílico, existe na tabela da AMB e está no rol de procedimentos básicos da ANS. Então já passamos por essa etapa. Você tem vários laboratórios que o que o Antônio faz, ele é um exame muito mais completo. Você consegue achar ácido orgânico de espectro mais no Fleury, você encontra, no Delboni, você encontra esses, mas é muito... Deixa eu corrigir, eu faço não. Os Estados Unidos que faz. Sim. Capitaneado. Mas ele tem a via do caminho. Então é um exame muito mais abrangente, mais um full spectrum que ele faz. Não é um negócio. Você pode fazer uma dosagem de piruvato lactato na urina, não no Fleury, se você quiser. Mas o que ele faz, quantos ácidos orgânicos você tem no teu Organics? 48. Tem 48, cara. Então você pega o full spectrum do metabolismo mesmo, entendeu? Você pega, talvez vamos ter mais no futuro, com certeza, porque isso aí não tem fim. Mas eu queria complementar, Fel, que o futuro da medicina de ponta é a individualização. Vai ser o quiral, mas isso não vai ser o volume. Aí depende do país, né? Por exemplo, um país subdesenvolvido... Mas um país subdesenvolvido sem volume não consegue. Também não consegue. Por isso que se manda tudo para o mesmo centro. Por isso que ali condensa o volume para justificar. Mesmo que ainda tenha que ter cadeias intermediárias, mas ainda é o mais barato para poder atender. Isso é só se você relaciona com o carro elétrico. O carro elétrico custa uma fortuna. Daqui a um pouco ele pode virar algo que seja mais...
tenha mais volume, aí o preço vai reduzir. Como era o celular, como era o qualquer... celular. Você acha que quanto mais exames desse for difundido, essa é uma forma de você conseguir baixar o custo de desenvolver isso para uma porque para você população rodar, mais carente? Porque se você rodar 100 e rodar 10 mil, a máquina faz do mesmo jeito. Exato. Só que se você rodar 100, o custo vai lá para cima. Exato. Isso que é a minha pergunta. Longevidade e envelhecimento, posso aproveitar bastante sobre a metabolômica, não? Sim. Não, e a metabolômica, o Antônio corrige se eu estou errado, ela consegue dosar até bactéria intestinal, pô. Metabolismo de ácido orgânico produzido pela bactéria. Produzido pela bactéria, exato. Pergunta delicada. Os médicos que são seus alunos estão acompanhando direitinho? Que ponto nós estamos dos colegas médicos usando da metabolômica para o seu trabalho diário? Você quer responder? Como que eu vou responder? Você que tá com a mão na massa? Fala alguma coisa. Ótimo. Caraca. Essa daí eu não sei responder. Eu tô nos luz aí desse daí, cara. Bom, então... Isso aí a gente entra numa questão muito interessante, né? Qual seria essa questão, né? O problema de zona de conforto, né? Então, como também eu tenho uma série de zonas de conforto, né, Ferro? Coisa que eu estou acostumado a fazer. Para eu sair... É complicado. Fazer uma disrupção nisso... Olha, não precisa ir longe. Ferro, eu dou aula disso, eu falo disso, eu falo assim para meus alunos: pessoal, paciente com diabetes tipo 2 é obrigado a pedir microalbuminúria urinária com exame barato, que é o que vai dar mais preditivo de função renal. E tem o que fazer. Olha, você não sabe quanto tempo eu demorei para pôr no meu receituário. Porque eu não estava acostumado a escrever microalbumínio. É um inferno. Eu entendo você. Porque você entende isso que eu estou falando? Eu entendo, porque isso é um problema da rotatividade muito grande de paciente que você tem. Você acaba indo no piloto automático. É isso que ele está falando, entendeu? É que aí demora para você processar até aquilo que você fala. Para virar automático. Isso eu sentia quando eu fazia muita clínica, eu sentia a mesma coisa, cara. É assim mesmo, cara. É complicado. Aí eu sinto isso na metabolômica, porque você tem que ter uma base de bioquímica. E a bioquímica médica é dada no primeiro e segundo ano, né? Eu estava no churrasco, eu não estava estudando bioquímica. O médico ele tem menos carga horária de bioquímica que o nutricionista, cara. Olha lá. Peraí, o médico... sim. Você fosse na grade... Você sabe que esse assunto de vocês, eu não sei nada, eu fiz uma pequena pesquisa aqui e talvez me perdoe, talvez eu tenha exagerado. Quais são as aplicações da metabolômica, além da medicina, como na agricultura ou na indústria de alimentos? Eu nem sei se essa pergunta caberia, né? Mas... Na indústria alimentícia, eu dei o exemplo do gado. Tá. Do gado que não engorda. Por erro no turnover proteico muscular. Que é o mesmo marcador que eu uso. O gado leiteiro também, por exemplo, ele depende muito do alimento para poder gerar mais leite ou menos leite, cara. É incrível isso daí. Então eu acabo voltando lá, né? Volta lá. Eu tenho porque eu conversei com um primo que... Ele falou que é impressionante o que a comida faz com o gado na produção do leite. Porque ele tem 120 novilhas. Né? O que o Kiko está falando procede. É isso aí. A mesma coisa. Eu acho até que deve chegar antes na veterinária, com mais volume. Pode ser sim. Pode ser sim. Professor, o estudante de medicina ou recém-formado que está te assistindo e está iniciando a carreira na medicina, que conselho você daria para ele nesta área? Se você voltasse então lá atrás, quando você se formou, lembra daquelas carruagens, naquela época? Não, era a bica. As romanas? Um lugarzinho, né? Tá. A bica. Bicas romanas. Você diria o que para esse cara, para ele abreviar e ser mais contundente nos próximos 20, 30 anos aí com os pacientes? Que conselho você daria para esse estudante ou para esse recém-formado? Né? Então, para a gente ajudar o próximo, nosso paciente, né, a gente tem que ter uma formação não só curativa. A gente tem que diminuir fatores de risco, porque senão o sistema não vai aguentar.
Saiu um artigo no OMS que em 2000 lá vai fumaça, 35, 40, vai duplicar os homens de 60, as pessoas de 60 anos e vai quadruplicar os de 80. Vai fazer um triângulo invertido, né? Ferro, como é que nós vamos cuidar de todas essas pessoas de 80 anos disfuncionais? Então, a medicina... O sistema já estourou, né? Que não avisaram. Não avisaram. Mas já estourou, a gente sabe que já estourou. E onde eu tô, pior ainda. Pior ainda. E a maioria das doenças que mais matam hoje são metabólicas. São total. São metabólicas. E o pior não é nada, Kim. A coisa mais importante, eu acho que eu até comentei num podcast com você, hoje, qual que é a coisa mais importante que diminui o risco de um mundaréu de doença metabólica? É o exercício físico. Você falou. E eu falei, e aí você sabe como é que faz? E sabe a importância aqui? Não. Então você tem que fazer exercício, tá? Mas como assim? Não, tem que individualizar. Começa por onde? Você sabe hoje... Para o fenótipo é uma coisa importantíssima. O que a gente chama de cronotipo, outra coisa importantíssima. Os horários que você coloca o alimento, a forma como você vai treinar, o tempo de treino. Não, de novo que ele falou que a gente vai ao restaurante e senta a mesma mesa. Mas é igual. Na atividade física é a mesma coisa. Certo? Igualzinho. Para mim, para ele, para você. Kim, se você aumentar um equivalente metabólico, se você aumentar 1 grau na sua aptidão cardiorrespiratória, diminui 17% todas as doenças que mais matam hoje. Nossa, muito forte. Se você aumentar 10, 70%. Eu não estou falando 10, eu estou falando 70%. Isso aí está no Consenso Americano de Cardiologia. Aí a pessoa não treina com frequencímetro, não tem zona-alvo, não tem limitação, não tem nada. Né? E hoje, também, eu não estou falando que musculação é ruim, musculação é ótima. Eu lembrei disso que você falou, eu ia te perguntar, ainda bem que você já está entrando no Mas você tem que fazer treinamento cardiorrespiratório. Ele falou isso. Porque é isso que aumenta o número de mitocôndria. Ferro, você que é o maior entendedor de mitocôndria que eu conheço. A mitocôndria funciona sem oxigênio? Não, é uma organela aeróbica. Não existe como. Nós estamos falando, me perdoem, a biogênese, é isso? Posso contar a historinha da evolução dessa organela, que é muito louco. Vai. O planeta Terra, há mais de 1 bilhão de anos, ele era rarefeito de oxigênio. Não tinha oxigênio. Isso é um negócio que você vai... Ele até tinha uma casinha nessa época, pequenininha, o Paciléu, lembra? O Paciléu tinha 1 bilhão de anos? Tinha casinha? Claro. Não, na praia, né? Na praia você não acredita. E eu tinha cabelo. Na época. Mas e aí, 1 bilhão de anos estava lá o Paciléu na casinha. O que aconteceu? Num determinado momento da evolução, uma célulazinha lá caminhando, ela olhou uma bactéria, viu uma bactéria. E normalmente as células fagocitam bactérias. Ela fagocitou uma bactéria, que na verdade era uma cianobactéria, era uma proteobactéria. E essa bactéria começou a pegar a luz solar e fixava, aproveitava a energia da luz solar, fixava o carbono, liberava o oxigênio. E aí essa célula começou a liberar muito oxigênio e através de um processo de fixação de carbono, a membrana da célula começou a se hipertrofiar. Num determinado momento, o que aconteceu? Ela não conseguia mais hipertrofiar, ela começou a se dividir, fazer a replicação. Então uma formou duas 4, E isso daí começaram a formar assim um aglomerado de células que começou a formar os tecidos. Só que num determinado momento, o que aconteceu? Esse oxigênio começou a ficar abundante e começou a oxidar a célula. Porque o oxigênio, ele oxida. E aí o que acontece? Não sei por que cargas d'água, essa mesma célula fagocitou uma outra bactéria. Que tinha uma função de administrar esse oxigênio que estava... Agora, quem colocou ali, você não me pergunta. Mas o que aconteceu? Quando essa segunda bactéria ela foi fagocitada, em vez da célula pegar ali nos lisossomos, processo de digestão intracelular, ela falou, você é bacana, hein? Eu tô morrendo aqui de um estresse oxidativo. Ele falou assim, eu não vou te deglutir aqui. Eu vou fazer assim, você vai trabalhar para mim. E aí ela fez um envoltório em volta dessa bactéria que é idêntico à membrana da célula, porque o envoltório interno da mitocôndria é muito parecido com uma bactéria E. coli, idêntico.
E aí o que o núcleo da célula fez? Só que é o seguinte, você vai trabalhar para mim, mas o seu genoma eu controlo. A escravidão começou aí. Por isso que eu falo da sinalização anterógrada e retrógrada. E aí isso começou, né, desde lá. Então você tem o cloroplasto, que era uma bactériazinha, né? Eu tô meio cansado hoje, que eu dei aula desde de manhã. Uma era uma proteobactéria, outra era uma cianobactéria. Agora eu não me lembro qual era das duas, que me confundi um pouco. Mas assim, esse processo começou na evolução. De você conseguir jogar oxigênio na atmosfera, né? Para a atmosfera ter um crescimento de organismos, né? Através do oxigênio. E a mitocôndria administrava o oxigênio. Então, o que o Kiko está falando tem tudo a ver, porque a mitocôndria, por exemplo, ela é um mecanismo total. Você está em situação aeróbica agora. Então, nós somos seres aeróbicos. Então, quando você faz um trabalho aeróbico, você aumenta a população de bactérias. Ele mexeu comigo, a última vez que ele esteve comigo no último podcast, foi umas semanas atrás, ele esteve lá na Naturaltech falando. E ninguém fala isso que ele está falando, tá? Os médicos não me falam isso que ele falou. Isso que vocês estão falando aqui agora. Do trabalho, a importância, poucos falam. Do trabalho aeróbico, essa história toda. Que ele falou é muito forte. Depois eu fiquei pensando no que ele falou, agora ele falou de novo. Sabe o que acontece? Mas não fala. Você tem certos fatores de trânsito. Você tem um coativador gama de peroxissomo que ele é ativado através do exercício físico. E ele que sinaliza os fatores de transcrição para a biogênese mitocondrial. Então, o que o Antônio está falando, eu estou de acordo, não é 100%, é 500%. Porque se você não faz atividade física, você não ativa o PGC1-alfa. Não, atividade física tudo bem, mas ele se referiu ao aeróbico. Sim, e num percentual bastante grande, efetivamente, na porque promoção da saúde. Porque o aeróbico ele vai aumentar a biogênese mitocondrial, sim. Só que assim, o aeróbico e o treino resistido, eles têm que andar juntos, na minha opinião. Porque um aumenta o tamanho da mitocôndria e o outro aumenta a população de mitocôndrias. Então aí você tem, por exemplo, porque quando você faz um treino resistido, qual que é a energia química que você vai atuar na recuperação? É o ATP. 95% do ATP vem da onde? Adenosina trifosfato. Mitocôndria. Uhum. Né? A creatina quinase, se você fosforilar a creatina, você precisa do ATP que vem da mitocôndria. Então, se a mitocôndria está fraca, o Kiko sabe disso, a gente sempre concordou com a mesma opinião. A mitocôndria é a casa de força. Se você não tem energia... Aqui caiu a internet, né? Como é que faz sem energia? Qual enzima que funciona sem ATP? Nenhum. Qual enzima funciona? Tem um grupo de enzimas, essa sintases, né? Para você fazer potencial de membrana para cognição, você precisa do ATP. Se não tem ATP, você não tem. Cérebro sem oxigênio. Não existe, zero, não existe. Então olha como é complicado isso. Então, mas só que qual que é a questão, Ferro? Então hoje eu falo para o meu paciente, estou falando para vocês, né? Falo para mim que hoje o fator que mais diminui o risco é o teu poderio cardiorrespiratório. E aí a pessoa fala, não, vai treinar. Como assim? Se é o fator mais importante, eu teria que gastar a maior força nisso. Qual que é o segundo outro fator? Não, é a nutrição. Então você tem que comer direito. Ou você tem que fazer hoje está na moda falar aqui, você tem que fazer uma dieta anti-inflamatória. E só fala de macro e o micro. E se o cara não absorve? Não, é muito foda o que você está falando. O que eu vejo, muito por forte. exemplo, mas isso... Né, hoje está na moda quem agrada mais fazendo polêmica e falando um monte de abobrinha. Desculpa a polêmica, mas é isso que acontece. Então você pega, por exemplo, o que o Antônio está falando, as coisas viraram superficiais, ninguém mais lê nada, gosta de ver um cara bacana, uma menina bacana falar, né? Então, mas e aí pegam as meias verdades e replicam aquilo. Mas vai ter um crash já, não é possível. Não é possível. Não é possível dentro da medicina, até Não falei é com o Doc em particular. Não é possível. Não é possível. Eu também acho, eu nem mexo mais no meu Instagram, porque eu falei, cara, eu prefiro estar com ele. Eu prefiro estar com o Juliano. Prefiro estar ali onde eu vou me acrescentar alguma coisa, entendeu? Não ficar olhando... Mas a gente não chegou nessa maturidade ainda, pelo menos o Brasil. Mas acho que é mundial, não é não? É mundial. Acho que o Brasil é muito agudo, né? É mundial, claro, mas... E aí você não tem como aprofundar
em 30 segundos, 1 minuto de um vídeo. Você não tem como aprofundar, entendeu? Hoje, por exemplo, fui dar uma aula lá de doping no esporte, que a gente faz com os... Foram 116 slides, 3 horas. A aula dele, quanto tempo dura? Entendeu? Então, assim, você precisa... E as pessoas estão muito superficiais, então não querem aprofundar. Né? Então, assim, como eu me dava muito bem com o Antônio, é porque a gente, quando pegava um negócio, e gostaria de ir lá no fundo do poço para ver o que era aquilo, entendeu? Então é a curiosidade, né? E a curiosidade é a mola propulsora, né? É lógico. De qualquer carreira. Você sabe que eu vou confessar. 2 coisas. Peraí, vai confessar, então vamos abrir. Você sabe que vocês estão brincando que eu era cabeludo, mas meu apelido... Não, nunca foi. Me poupe, imagina. Nunca foi. Eu conheci você bastante tempo. Não, mas não sei Não, você sempre teve esse corte... Não. Em que momento? Antônio Marcos era o apelido dele. Não, quando eu tinha 16 anos, o Henry, não ri, tá? Quando eu tinha 16, 15 anos, meu apelido era Loira Louca. Eu tinha um cabelo claro, até aqui embaixo. Na mesma época, senhores, quem não conheceu, quando foi feito o Arco do Triunfo. Que coisa, é uma figura. Era loiro comprido? Loira Louca, mas eu aprendi muito com o Ferro. Foi com ele que eu aprendi a dieta dissociativa, porque ele faz isso. E aí eu fui estudar por que ele fazia dieta dissociativa. Eu falei assim, esse cara não bate bem não. Né? É por causa do pH estomacal, por causa da amilase, por causa das proteases. Aí eu falei assim, o cara, acho que essa não deve ser a primeira encarnação dele. A outra encarnação deve ter sido Roma, porque na Itália se faz exatamente isso, se dissocia. Eu falei isso hoje. Se dissocia. Mas então, o italiano aprendeu, sabe com quem? Marco Polo trouxe isso da China, Kiko. Da China? A pasta é chinesa. Lá. Não, essa dissociação, o primeiro prato principal é carbo. O primo prato. Aqui é o carbo. Aqui estão fazendo ao contrário. Gente, só que eles vão fazer? Fermentar carbo no estômago ou vai acabar com a microbiota? Porque o carbo tem que fermentar no colo. Nossa, para fazer butirato. Você sabe que você fazer o butirato. Me falou isso, eu fico pensando no Marcelo Ferro em Roma, como estaria vestido e que função ele teria. Né? Fui comido por 5 leões, primeira encarnação. Puta, você me deu um susto agora. Olha. Eu também. Eu já pensei em Roma. Nos bacanais de Roma. Não é Calígula, não. Gente. Olha a mente suja do Dr. Antônio. Você sabe do Deus Bacchus, né? Sabe? Então, olha só. Mas você foi pra fogueira, com certeza. Eu fui. Alquímico desse jeito. Com certeza. Bruxo, né? Bruxo. Foi pra fogueira. Com certeza. Olha só, pensando nessa... Ainda insisto, porque é muito legal, as pessoas querem saber. Pensando, já falei com o Doc, já falei com você também, sobre os países que são mais longevos, né? Se fala em Okinawa, Loma Linda. São esses 5 Blue Zone, né? Blue Zones, né? Que a gente chama. Eu já até sei que o Antônio vai falar sobre isso. Essa ciência toda, a gente está no caminho ou ainda é uma tentativa? Né, tanto se fala low carb, etc e tal, e é sempre assim. O consumidor final, coitado, fica confuso. Eu queria que ele depois... Ainda mais agora atomizando aqui, todo mundo fica mais confuso ainda, porque não sabe o que pensar. Mas o que há... Dieta vegana, claro. Isso, Afinal, quem estiver assistindo vocês aqui, o que há de realmente confirmado, o que é prático, o que é viável fazer em relação à ingesta de alimentos e os cuidados para que a gente possa ser mais longevo? Eu vou dar uma opinião como nutricionista. Simples, para que as pessoas possam entender. Ele vai dar a dele. Mas assim, o que eu acho é o seguinte, Kim. Primeiro, o estudo clínico, por exemplo... Na população X... Né, os estudos, os clinical trial, por exemplo, eles são muito curtos. Para chegar a uma Você conclusão definitiva. A pessoa comeu só carne, nem ervilha comeu, baixou o marcador, isso por 12 semanas. Isso não é nada. Eu tenho várias meta-análises, já comentei com você. Estudos longitudinais de coisa de décadas, né? Uma década e meia, 15 anos, 11 anos, 12 anos, dependendo de cada... Foi feito pela Sociedade Europeia de Cardiologia, em Roterdã foi feito foi feito outro em Tóquio, todos seguem o mesmo princípio, tá? 55% de carboidrato.
Aí você pode colocar ali, 20% de gordura, né? E o resto de proteína. Essa é a dieta que menos... 50, 20 e 30. Quase... Sei lá. Mais ou menos. Um pouquinho mais de carbo ali. Quando você vai baixando o carbo, e toda vez que você aumenta a ingestão proteica, em todos esses estudos, muita proteína e muita gordura é a maior causa de mortalidade pela dieta. Não sei quem me falou esses dias, vocês vão ver que a ingesta proteica vai ter uma virada, porque está muito alta. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz ingestão, ele vai complementar depois. Quando você tem um ciclo da ureia, quando você forma muita amônia, para você entrar naquele ciclo da ureia para formar a ureia do carbomoil fosfato e tudo mais, o que você precisa pegar para formar a ureia com amônia? Bicarbonato. Você começa a tirar todo o bicarbonato. O chinês fala que a energia vital está no rim. Se você começa a tirar todo o bicarbonato do corpo para fazer... Né, pela essa demanda proteica aqui. Na desaminação, pela demanda proteica, que é muito alta, porque você não é que nem a glicose, você tem o glicogênio que é estoque. Gordura você faz estoque. Proteína no músculo e no fígado, né? Exatamente. Armazenado para fonte de energia. Exatamente. Já a proteína tem esse problema. Exatamente. Então você pega lá toda a parte nitrogenada ali que vem, né? Quando você junta com o bicarbonato, né? Isso tem todo um ciclo. Você vai formar ureia depois. Então quando você tem muita ingestão proteica que isso não para, que é a bicicleta de Krebs que eles falam, você começa a tirar o bicarbonato. E a acidez metabólica, o que acontece? Como é que o rim vai fazer tampão? Como é que vai funcionar a mitocôndria? Como é que funciona a mitocôndria? Aí eu quero que ele conclua, por chatos. favor. É difícil. Eu não concordo. Por isso que a Blue Zone são 5 vilarejos que comem proteínas, baixas ingestões proteicas, muito vegetais, uma dieta muito bem balanceada, são onde as pessoas vivem e são centenárias. Entendeu? Então não é só o fator dieta, mas as dietas são muito similares. E ele sempre defendeu uma dieta com um limite de ingestão proteica. Ele sempre falou, não adianta comer muita proteína nem para o atleta de ponta. E eu sigo isso até hoje. Não 2 gramas por quilo de peso corporal, 2,5. Lembra? Não, é assim. Eu vou corroborar o que ele falou. O maior problema é a acidose metabólica. É a acidose. A acidose destrói a membrana mitocondrial. Exato. Destrói. Esse é o ponto. Mas como eu construo massa muscular, meu? Ui, não me fala isso que eu vou no seu pescoço. Aí não, Kim. Acabei de voar no seu pescoço. Aí não, cara. Não, explica. Eu vou te explicar. Não existe proteína de fora. Todas as proteínas são biosintetizadas, primeiro. Então, quando você come a proteína, ela tem que virar aminoácido para ser absorvido e no intestino absorve tripeptídeo. Tanto faz essa proteína. Di ou tri? Di e tri. São duas formas. O 3. Quando você come a proteína, seja de origem vegetal ou animal, só que a proteína de origem animal é polimérica, que significa isso? Difícil de digestão e difícil absorção. Exato. E enquanto que a proteína vegetal é oligomérica, fácil digestibilidade e grande quantidade de nutrientes. Né? Então, por exemplo, você pega alguém, um idoso, você vai dar polimérica, que não tem nem mais... Vai complicar para absorver. Não tem mais estômago, não tem mais ácido clorídrico. As enzimas, né, que a gente vai perdendo. Nem sempre o que você come é o que você absorve. Isso é o que o Antônio fala, entendeu? Então, enzima digestiva, pH, a maioria das pessoas, eu tô com um refluxo e tal, dá antiácido. Ao contrário, você tá com hipocloridria, caramba. Na maioria dos casos. De idoso, né? E aí o que eles falam hoje? Que eu sempre falo isso, para de falar intestino-cérebro. O estômago, na medicina chinesa, ele que vai determinar a energia do seu cólon. Então, se você não olhar para o estômago, não adianta olhar para o intestino. Que vai determinar a energia do seu cólon. Tá, tô tentando acompanhar. É que aí eu preciso fazer um pentagrama chinês para você entender, energeticamente. Porque o Antônio falava uma coisa brilhante. Ele falou assim, acima do patológico está um desequilíbrio clínico. Acima do clínico está o subclínico. E acima do subclínico está o energético. Ele sempre falou isso. O bioquímico e depois o energético. O energético é o primeiro. Por isso que a acupuntura, que você não mexe com nada, muitas vezes resolve. Porque você vai, você vai na linha da energia. Nem me fala, Você lembra que você falava alguns slides dele, era um espetáculo, ele mostrava isso nas aulas. E eu falava... É verdade, era antes do Gardenal, foi isso. Depois ele começou a ter um problema. Exatamente. Foi. Ele babou, tinha que levar o babador. Sempre babador. Sempre babador. Então, corroborando isso que ele está falando, não existe nenhuma sociedade
de especialidade médica ou nutricional que preconiza isso que se faz aqui. Ou no mundo, não sei. É 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Vai, Doc, para. Vai. Que 0,8? Tá no projeto de diretrizes da MB. 0,8? Sem estresse metabólico, Posso falar? 0,8. É o que eu como hoje. É o que eu como hoje. E não faço TRT nem nada, mantenho massa muscular, não problema. Mas eu como pouca proteína e eu me dou muito bem com isso. Sem contar, que você pode até confirmar isso comigo, o problema da cocção. Eu quero saber o que acontece com a estrutura do aminoácido terciário e quaternária quando vai a 400 graus, 300 graus. Você desestrutura tudo. Tem doença relacionada com isso. Doença muito. De prions. Desnatura muito. Peraí que eu tô muito triste agora. Não fica. Quando se fala 0,8 para um indivíduo de 80 quilos... Isso. Mas você está falando peso total ou peso magro? Total. Peso total. É o que preconiza a Sociedade Brasileira de Nutrição, é o que preconiza a Sociedade Brasileira. E a pessoa em estresse metabólico, aí você aumenta para entre 1 a 2. Grande queimado, politraumatizado. Atleta. Mas aí outro... Atleta, pode ser? Atleta? Depende. Do atleta. Porque depende do atleta. Você sabe quanto que a gente... E o que preconiza de carboidrato? Aí que vem o X da questão. Quando a gente fala carboidrato, a gente está se referindo ao simples. É que isso é do inglês. O amido resistente. Não o amido resistente, que é o complexo. Então o pessoal fala que arroz é simples. Pelo amor de Deus. É complexo, pelo amor de Deus. Então, quando se fala low carb, é low carboidrato simples. Não tirar a fibra, que a fibra é carboidrato. Sim. A gente precisa da fibra. Senão você não monta o butirato, que é o que peraí, agora vocês vão ver aqui. Hoje, faz uma gentileza pra mim. Pois não. Não me enche. Você vê que a gente convida com requinte, estendendo a tapeçaria do luxo. E o cara... Não, agora eu vou te encher, anota aí. Saiu um estudo inglês há 3 anos atrás, dizendo que o homem acima de 50 anos, que você já dobrou essa meta, necessita de um aporte proteico maior pela senescência. Que nós somos capazes, por refeição... Não significa que você vai absorver. Deixa eu isso falar, me respeita. Olha só, que nós Ainda bem que você trouxe o ferro, dá na orelha. Que nós precisamos e absorvemos por refeição, como não se pensava e agora se pensa assim, mais 50 gramas de proteína por refeição. E nós precisamos. Agora vem este indivíduo com pouco capital estético capilar, me dizendo que é 0,8, já provou por quê, eu entendo, mas é chocante. É assim, eu vou falar uma coisa, eu queria fazer um comparativo dos estudos. Não, eu não sei de nada, eu só... idoso, por exemplo, porque você pega a atividade enzimática depois dos 35, 40 anos, ela cai. Então como que você vai conseguir absorver 50 gramas Justamente de por isso que eles falam, porque você precisa de um aporte maior. Mas não entra aqui. E outra coisa, deixa eu explicar uma coisa. O que você tem... O que absorve, né, o Doc falou? Vou dar um exemplo, uma montanha russa. Você vai lá na Disney, você tem uma montanha russa lá em cima, que o carrinho ele cai, pega o impulso e sobe. O que é a montanha russa na bioquímica? A parte da descida são os processos catabólicos da digestão. É onde você vai fazer a quebra, porque nesse processo catabólico, até quando a glicose ela entra na glicólise anaeróbica, você precisa produzir ATP para fazer a subida, o anabolismo. Até entendi. Tá bom? Quando você é jovem, você tá com isso aqui lá em cima. Sim, então a maquinaria tá legal. O idoso é desse tamanho assim, ó. Então a descida é lenta. Eu não consigo. E a subida é lenta. Como que você vai degradar toda essa proteína se a atividade enzimática morre ali? Você não vai conseguir. O que vai sobrar disso daqui é uma quantidade... Eu não quero nem ver o que acontece com o intestino do idoso comendo 50 gramas de pura proteína. Isso são 350 gramas de carne, mais ou menos. Mais ou menos cada 100 tem... 300 e pouco. Cada 100, 25. Cada 100, 25, você falou. 25, é verdade. Então, às vezes, cada 100, 25. Só para você botar 50, são 200. Eu acho um pouco pesado pro idoso. Então, Não, mas a sarcopenia, a caquexia... Como é que você... O que é o problema do idoso? O que é o problema do idoso? Primeiro, falta de energia. Não tem ATP. A hora que ele mais precisa, ele tá tomando pão, comendo pão com manteiga à noite e café com leite. Ele precisa de proteína. Calma. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Tá?
Alguma outra coisa. Você já viu como é que o que acontece com o mapa da organização temporal interna do corpo humano? Agora me buguei. O que é isso? Então, pera um pouco. Organização temporal interna é como todo o seu sistema de temporização de hormônio, ele se acopla ao ritmo circadiano. Como ele se organiza. Exato. Então, o que acontece? Você tem, vamos supor, luz, ambiente externo. Quando você tem uma diminuição da luz, o que acontece com a sua retina? Ela informa um núcleo chamado supraquiasmático que, da baixa da intensidade da luz, reduz a temperatura central. Essa informação chega na pineal para produzir a melatonina. Por isso que ele é contra a melatonina, e eu também. Porque você tem que ser endógeno. Então as pessoas tomam melatonina e continuam nessa luz azul que nós temos o tempo inteiro. Isso vai dar um curto-circuito no cérebro. Então o que acontece? Esse processo todo faz com que a atividade enzimática do sistema gastrointestinal vai lá embaixo. Você não foi feito para comer proteína à noite. Você não digere. Não, até aí, ok. Você não digere. Você falou da noite. Isso é um problema. Agora, raízes à noite, carboidratozinho. Deixa eu fazer uma explicação básica. O Doc, por exemplo, que tem uma certa idade, sopinha. Sempre sopinha. Que ele me fala que toma sopinha. Posso falar palavrão? Posso te falar um negócio que eu aprendi com medicina oriental? Você vai gostar disso, cara. Que o Antônio gosta Tá na época do caldo verde. Qual que é a fonte primária de energia do planeta Terra? Luz solar. Beleza. Tá? Então, o que essas medicinas mais tradicionais lá atrás falavam? Se a fonte primária é a luz solar, coma de acordo com a linha da luz. Eu vou acompanhando. Se o sol sobe, o que você vai fazer? Alimentos que crescem ou se movem para cima da terra. Então você vai botar cereais, você vai botar frutas, você vai botar carne, você vai botar... Quando o sol desce, você vai continuar fazendo refeição noturna do que vai para baixo da terra. O céu Tubérculo, raízes, peixes, são os alimentos yin e yangs. Você faz o aminograma desses alimentos, você vai ver que é absurda a diferença. O chinês João me falou isso. Exatamente. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Isso você corrige. Pergunta, vai. Eu tô disposto. Vamos lá. Mano. Você pinta o cabelo, será? Ele pinta que cabelo? Por isso é a pergunta. Me fala que o apelido dele é Franja. Franja, ó. Ô Kim, a gente é um sistema fechado. A gente é um sistema fechado. A gente tem limite. Quanto que você acha que seu intestino consegue de absorver de proteína por refeição? O seu? Vocês estão me confundindo, mas eu vou tentar responder. Eu imaginava até ler esse estudo que era 30, 35 gramas por refeição. 15. Agora estão dizendo que é 50. Você está me dizendo que é 15. Não, isso está no livro de fisiologia. 15 são 3 ovos. 3, 6, 9, 4 ovos. 4 ovos. 3, 6, 9. 7 ovos. 7, 14. Não, 3 gramas. 2 ovos. 3 ovos. Eu ovos. estou falando de proteína. Isso se não for um praticante de atividade física. Porque no praticante de atividade ele demanda, ele depleta. 24. Não, o intestino dele é uma máquina de absorção. Tá bom. Isso então. De 15 subiu para 24 o atleta. Se você come a mais que isso, o que vai acontecer? Vai virar gordura. Vai fermentar. Não, você vai fermentar. E o produto da fermentação intestinal, além de se aumentar as bactérias proteolíticas, vai produzir amônia e trimetiletalonamina, que vai oxidar no fígado e aumenta o risco de síndrome metabólica. Então, a maior causa de disbiose é excesso de ingesta proteica, porque você vai acabar fermentando tudo. Você está me angustiando muito. Ferro. A gente ia naquele... Não tinha um barbecue day que a gente ia? Que a gente ia, saia todo mundo da companhia atlética, ia comer proteína lá, que o cara ficava... Todo mundo com camisa regata, os bodybuilding. Meu apelido era chassi de franga, eu era o único normal. E a gente ia comer naquela... Na churrascaria. Eu lembro, ia. A gente ia todo mundo lá na churrascaria, comia, se entupia de carne à noite. Eu cara que não dormia. E o cara tinha até tendinite, tenta cortar a carne. Mas isso... Não, só isso. Agora eu vou perguntar para você. Me conta para mim a quantidade de flatos. Pelo amor de Deus. É insuportável. Basta a gente sabe, bodybuilder. É insuportável. É uma maquinaria. É uma maquinaria de produzir. Então você só produz disbiose, você prolifera bactéria alta. É outra coisa que também, a gente discute isso muito, né, Ferro? Aí você vai lá e dá probiótico e dá para comer as bactérias que você não quer que cresça. Não, que é isso? Isso é...
Como eu tomo probiótico há 1 ano. Galera, como é isso? Aí você viaja, quer comprar o dos mais bilhões. Esse tem 100 bilhões. Eu não tô de acordo com mais de 3 semanas para repovoar e depois você tem que deixar o corpo produzir. Não, e dá de comer para bactéria. Dá o alimento para bactéria. Que seria a fibra? Não, é isso que eu queria dizer. Que seria a fibra? Que é carboidrato. Fibra é carboidrato complexo. É isso aí que nós estamos conversando. Não, tô tentando acompanhar você. Não fica nervoso. Porque o que acontece Eu tô. o intestino, Kim, ele tem 3 ácidos graxos de cadeia curta. Que o mais importante deles é o butirato. Você tem o propionato e o acetato também. Isso mesmo. E eles têm que estar sempre em equilíbrio. Isso. Então o que acontece? Por que o indiano, a medicina ayurveda, usa manteiga clarificada, manteiga ghee como remédio? Júlia, vê agora aquele de couve, que ele gosta daquele couve com gengibre, o Doc. O que? Couve com gengibre? É uma bebida que você vai adorar. Jura? Couve É com um gengibre. Por favor, como ela chama? Júlia. Júlia, da Toscana. Daquela área, que o gengibre é uma beleza. Da Toscana. A medicina ayurveda usa manteiga ghee como um anti-inflamatório pro intestino. O que é manteiga ghee? É puro butirato. Puro butirato, é isso mesmo. Butirato. Ácido graxo de cadeia curta. Então fala manteiga engorda. Cadeia curta, 4 carbonos. O que engorda é acima do de 16, que é o ácido palmítico. O 16 começa já começa. Né? É muito complexo, cara. Eu não sabia isso que o Doc falou do Você veja 08. que coisa interessante, né? A gente eu tinha uma informação de 0,8 a 1,2, mas eu tenho um raciocínio, uma visão da nutrição muito parecido com a dele. Além do que, Kim? Tudo é biosintetizado. Exato. Por exemplo. Exato. Peraí, me ajuda. O idoso. O que eu posso entender de biosintetizar? Você que produz. Ah, tá. A síntese. Biossíntese. Tá Então, na realidade, o excesso de nitrogênio que vem do aminoácido é péssimo. Péssimo. É péssimo. É onde vai derrubar o pH. É onde derruba, sistêmico. é onde produz amônia no intestino. Amônia, não vai produzir no intestino. É inferno isso. Porém, Verdade. Ferro, 99,9% das pessoas que me procuram por alguma patologia, geralmente é síndrome da fadiga crônica, vem com hiperproteica. Olha lá. Mas óbvio. Puta, que informação que você tá falando. Isso. Deixa eu te falar um negócio também. Síndrome da fadiga crônica por excesso de proteína. Low carb vai... E outra coisa, cortisol sobe porque você faz o quê? Gliconeogênese o tempo inteiro. Porque você tem... E aí quando você faz a gliconeogênese, você empurra quem? Glucagon e cortisol. O que o cortisol faz? Entra em receptores de testosterona, dá um drop na testosterona. E tem estudos provando que low carb, dieta com 30 gramas de carboidrato, 30%, perdão, do carboidrato, ele depleta a testosterona assim. Aí é muito fácil. Você faz uma reposição de hormônio com TRT lá em cima, você pode fazer low carb. Chega para ele lá. O paciente, imagina a confusão. Você imagina para mim, que eu não tenho as ferramentas que ele tinha, chegava para mim, eu como nutricionista, tentando dar uma ajustada na comida e nos fitos que eu podia trabalhar. Ele sim tem condições de ajustar. Doc, mas vamos agora, sério. Em relação ao que está acontecendo, eu vejo aqui só... O meu campo de visão é muito estreito, porque eu sou varejo, né? Então eu vejo aqui o cliente, comento, estou com vocês todos os médicos e os nutris o tempo todo e tal, e eu vou pensando daqui e dali. Mas o que eu penso, não sei se na clínica chega assim, que você tem ali os alunos e todo mundo, né? Você está em todo o espectro. Isso que você falou chega muito para corrigir, né? Ingesta proteica muito alta. Me parece uma pandemia isso. Total. Hoje. A foto que a gente tira hoje está agudo isso. Mas né? Kim, deixa exatamente o que ele está falando. Só para corroborar tá com uma coisa aqui, para ficar muito claro. Nós estamos falando aqui sobre longevidade, tá? Saúde. Gerontologia, então nós não estamos falando de atleta de alto rendimento. Então você vai pegar uma pessoa que ela, por exemplo, daí vem a história. Não, peraí, Ferro, mas calórica. mas acontece que hoje o esportista muitas vezes vive como atleta, fazendo ingesta proteica e todo hábitos e costumes como atleta. Está errado. O executivo que está aqui na Faria Lima, ele age como atleta. Por isso que tem fadiga crônica. É isso que eu quero dizer. Toda essa galera do endurance, todos os bodybuilders por recreação, fazem protocolos como atleta. Não, então, mas também... Eu não vou criar polêmica, podíamos ir um pouco mais longe disso que você está falando. Não, você entendeu, né? Não, mas também tem um processo que é adaptativo. O organismo ele sempre se adapta, né? Porque muitas vezes chegam para mim e falam assim... Você tá louco, porque eu comendo esse monte de proteína, a minha performance é ótima.
É indiscutível. Está adaptado a esse problema. Pode ser um ponto fora da curva também. Também pode ser um ponto. Mas não é o normal. Não é o normal. Você tem uma curva, né? Existem... Não frequente, né? Talvez. É curioso, é legal a informação que vocês estão dando. Agora, eu não conheço. Eu conheço assim, muitos relatos de pessoas no Blue Zone, né? Que tem o Blue Zone Diet, né? Que são centenárias e comem proteína 2, 3 vezes por semana. Animal. Eu não conheço nenhum carnívoro que durou 100 anos. Eu nunca vi isso. A Coreia do Sul entrou para Blue Zones agora, faz parte também. A Coreia do Sul. Vai ver como é que eles se alimentam. Eu vou te passar um artigo. Eu tenho isso. Eu dou uma aula para um grupo da dor. Centro da Dor e Movimento, que tem vários médicos lá. Eles começaram a vir com questionamento, não é da Lin, é do Maciel. Ah, tá. Do Maciel, que eu lembro dele. E aí ele me convida para... Aí, quando eu assim, essa parte do pH, eu tenho um trabalho muito legal. Eu entro dentro das células parietais do estômago e mostro o estresse oxidativo que é você misturar alimento. Porque as pessoas falam, mas como é que você vai controlar a insulina? Ele fala muito bem isso. Você tem 3 estágios do metabolismo: digestão, absorção, metabolismo intermediário e fosforilação oxidativa. No metabolismo intermediário é onde todo mundo olha. Só que ele esquece do estresse oxidativo que acontece nas mucosas do estômago e do intestino. Ele fala isso. Porque se você tem um estresse, o gatilho inflamatório, que os Estados Unidos falam muito, ele vem através do ROS, Reactive Oxygen Species. Se você tem uma digestão muito heterogênea, você promove uma quantidade de espécie reativa de oxigênio na mitocôndria do enterócito e ali no estômago, na parte da mucosa. Quando eu como assim, eu causo esse estresse. Isso, e aí o que acontece? Por que quando eu dissocio o alimento, você é louco, você vai dar carboidrato sozinho? Eu falei, qual é o problema? Porque eu não gero estresse oxidativo, eu consigo baixar a hemoglobina glicada dele por causa do primeiro estágio do metabolismo, que é onde reflete isso no fígado depois. O corpo conversa. Essa história de agora intestino, cérebro. Cara, o fígado tem uma relação com o núcleo supraquiasmático do resfriamento da temperatura central. O chinês já falava isso há muito tempo. Me fala uma coisa. Esse amigo do Doc, que eles estudaram junto, que dirigia a Biga, o sistema digestório dele era igual? O homem de 2, 3 mil anos atrás? Olha, Kim, essa história de que o homem lá atrás era carnívoro é balela. Não, é isso que eu quero te pegar. Balela. Porque pegaram a arcada dentária de seres humanos 10 mil anos atrás, cheio de amido. Cheio de amido. Isso é mentira, cara. Porque se fosse assim, nós não teríamos os molares. São molares. O molar é feito para macerar amido. Nós temos... Pega um animal carnívoro, você vê os incisivos. A dentição, ela fala. O chinês fala isso. Então, a nossa dentição, ela foi feita... Os molares, eles são dentes que maceram. E não para rasgar a carne. O cérebro do homem não ficou maior, ele ficou mais inteligente pela comida proteica, pela carne, pela proteína. Não, esse mito caiu também. Não, tá bom, tô jogando aqui as coisas que falam. Eu vou te mostrar, eu vou te mandar alguns estudos. Mas você entendeu, né, minha provocação? Não é questão, isso assim, quem sou eu para falar que eu tenho a verdade? Não é isso. Não, tudo bem, estamos jogando. Ninguém tem a verdade. Nós temos uma visão metabólica através de alguns estudos, através de uma ferramenta que ele tem que espetacular, que a gente consegue observar algumas coisas que vão acontecendo, né? Que nem, por exemplo, todo mundo começou a fazer o tal do fasting, o jejum intermitente, de uma forma, na minha opinião, errada, porque eu peguei pacientes com mulher principalmente, osteoporose pra caramba, tireoide desregular, porque o problema não tá no jejum, a solução não tá no jejum, a solução tá na dieta. Aí solta o jejum, come um... exatamente como sai do jejum. Exato. Então o problema não é a solução. Sim. Sempre volta na dieta. Agora, nós somos seres... Pelo tamanho do seu intestino, você começa a observar, nós somos onívoros, né? E a nossa dentição e o tamanho do estômago em relação ao intestino faz com que você comece a perceber que a quantidade de alimento que nós temos que comer é muito mais verduras, raízes do que proteína. É anatômia, é fibra. Fibra. Carboidrato complexo. Fibra ninguém come, né, direito, né? Quanto, Doc? 35 gramas de fibra dia? A ingesta de carboidrato, o que se recomenda é de 5 a 10 gramas por quilo de peso, dividido em 15% simples
e 85% complexo, que em inglês chama resistant starch. O que as pessoas têm que entender que quando em inglês está escrito carbohydrate, é simples, não é o complexo. Tá. E todo mundo quando fala low carb, porque é chique, né? Você fala low carb, cycle, spinning, crossfit, né? Então, aí, quando fala low carb, tá falando carboidrato simples. Eu acho tão engraçado também. Eu sou intolerante à lactose. Como? A lactose é um carboidrato simples, é um disacarídeo, toca a insulina lá em cima. Então você vê que a gente tem muito erro conceitual. Matou a pau. Matou a pau. É verdade. Erro conceitual. Nossa, o que eu estou tentando despressurizar aqui são os meus erros conceituais e muita gente. Agora, por que é que o senhor, nessa fase da carreira, decidiu escrever este livro que está por sair agora? Não, isso é um sonho escrever um livro, né? E pegar todo esse conhecimento que eu adquiri, porque a partir de 2007 eu passei todo ano aí nos Estados Unidos estudar metabolismo, estudar metabolômica. Então foram muitos anos. Todo ano eu ia para Atlanta e ia para Asheville, onde eu conheci 2 bioquímicos que eles me ensinaram muito, apesar do meu inglês macarrônico, eu não entender nada do que eles falavam, mas eles me ensinaram muito. E também, junto com o ferro também me ensinou muito, né? Então, a experiência que eu tive com o ferro de 4 anos foi gratificante. Além dele ser um profissional de primeira linha, é um cara espiritualizado que nem eu. Ele que me falou para eu ler as Chaves de Enoque. É um doido. Não tenha dúvida, né? Me deu uma Bíblia com dedicatória, eu tenho guardado até hoje na minha cabeceira. Pra mim nunca deu. Então, só não entendeu? Não, só pra fique registrado, né? Pelo menos isso aqui fica eternizado. Fica eternizado. Não gostei do que você falou. Mas eu te dei vinho também. Eu falo dele, ele fala dele. Eu te dei vinho. Novinho? O cara tá mais velho que eu, rapaz. 12, viu? 12. Então, apesar de ele estar longe, tem uma sinergia e uma interconexão que vai muito comigo além. É igual, é muito além. Como você também. É igual. Então, e aí eu tenho todo esse conhecimento guardado que eu tento passar para os alunos, né? E aí eu lancei mão dele, que ele é um cara que ele escreve muito bem. Olha, você lê o que ele escreve, o cara tem um dom. Eu tenho outros dons, eu não tenho o dom da escrita, né? Mas ele tem um dom. Então o que a gente resolveu, juntar o conhecimento dele, juntar com esses 2007 até hoje, são quantos anos? 2007 para 2014 são 7, mais 7, 21. São 17 anos. Então, a gente resolveu juntar as qualidades que são indiscutíveis no ferro e as minhas qualidades para sair um livro. O livro se chama Princípios de Metabolômica. Ele já está pronto, né? Então, a gente está detalhando, né? Para lançar... Nossa, vai ser rapidinho. Esse livro... Está para ser lançado, não sei, vou arriscar aqui, vocês vão me corrigir, talvez os 60 dias, 45 dias. Mais ou menos. Ou antes, estou dando um prazo mais elástico. Mais ou menos. Mas ele está para sair, por exemplo, nós temos julho, vamos entrar em agosto, meados de setembro, né? O livro está escrito, tá? Ele está com toda a base, ele tem 219 páginas, 279 referências. Eu usei algumas bases do meu livro da mitocôndria, né? As bases. E o material todo que o Antônio me passou, que é um negócio riquíssimo, né? Julia, me dá uma foto aqui da capa do livro, por favor. Tira uma chapa. Deixa eu ver essa foto, Fera. É a capa que você aprovou. Tá certinho. Tira só uma chapa aqui, só para depois a gente posta lá. Sei que é pequeno, mas... Assim, tinha coisas do livro que eu não me lembrava, assim, mas... Eu comecei a trabalhar, eu peguei muito superficial essa parte. Alguns ácidos orgânicos eu tinha, outros eu falei, nossa, eu nem lembrava que existia. Ele me passou todo um material, assim, riquíssimo, espetacular sobre metabolômica, sobre os ácidos orgânicos. E aí eu fui procurando, usei muita referência, né? Algumas coisas eu traduzia, né? Colocava referência. O Juliano já falou, o Ferro, tem algumas coisas aqui no ciclo lá do SAMI, na parte da... Atualizou. Que a gente precisou... Porque eu falei para ele, eu escrevi... E não é fácil, Kim. Você está num laboratório,
o CEO chama, o outro chama, eu tenho que parar de escrever, eu tenho que retomar a escrita, vai dar bola. Porque eu não tô disponível para escrever 100% o livro, entendeu? Não é e eu pedi pro Antônio várias, eu falei, Kiko, pelo amor de Deus, revisa, porque eu vou comer bola. Eu sabia que eu ia comer bola. Para mim, eu tô muito consciente. Eu falei, tem muita coisa que eu vou comer bola. E ele falou, não, vou dar um jeito. E eu sei que ele não tem tempo. Aí que entrou o Juliano. O Juliano falou, dá aqui, que é um cara maluco, cara, gêniozinho. Tá. Mais que isso? Foi lá, mas tudo é igual, né? Assim, uma loucura. Tá. E aí... Meu menino. E aí eu lembro que foi muito engraçado quando o Kiko me ligou. Porque quando eu vi vocês dois juntos, cara, eu tava ainda com aquele problema do green card que eu não conseguia sair dos Estados Unidos, porque teve pandemia, me prendeu. Cara, me dava uma emoção, porque eu falei, cara, quando que eu vou rever os amigos, cara? Porque é duro você ficar... Deixa eu perguntar pra você, quando você reviu nós dois juntos, foi antes ou depois do relacionamento? Não, vocês estavam meio estremecidos. Tanto que vocês me ligaram pra eu guardo um segredo. Cada um ligou pra contar. Você sabe que depois desse podcast vai dar uma briga do caramba, que deu vinho, que não sei o que, puxar cabelo, vai ficar puto. É verdade. Esse engradado que você me deu daquele vinho. Não, é verdade. R$500 cada garrafa. 500 não, dólares. E o Kiko é tão engraçado que ele pegou lá o livro e falou assim, Ferro, eu não tô a teu tempo, eu quero um livro igual esse aqui da mitocôndria, igualzinho, assim, desse tamanho. Eu falei, puta, eu escrevi esse livro na pandemia quando eu tava sem fazer nada, coçando o saco sem fazer nada. Não, esse assunto que vocês trabalham e mexem. Primeiro. Ele me ajudou muito com o material que ele me deu. A hora que ele me deu o material, eu falei, eu consigo escrever. Mas você vê, né? Não, é impossível um sozinho, né? Não é gozado, né? Não, e outra coisa, Isso. tem muita São coisa. duas mentes, tem muita né? coisa que eu escrevi no livro que eu criei uma curiosidade e eu quero tirar dúvidas com ele, porque ele é o papa da Metabolômica. O livro é um organismo vivo, né? É uma fotografia aérea deste momento, né? Claro, vai sair o outro, mas é um momento, vivo, no né? No entanto, que eu falei, olha, eu falei pra ele, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu não esqueço das pessoas que me ajudam, né? Ele me abriu uma tremenda porta lá atrás, claro, para eu poder conseguir decolar, né? E ele foi um divisor de águas ali. Eu tive alguns divisores de águas. Foi maluco, né? De ter te colocado lá, porque né? ele podia ter posto fogo colocado fogo no Maluco. Colocado fogo na Health, né? Mas depois que eu vi que ele era pior que eu falei, não, eu tô em casa. Mas nessa loucura dele, com certeza, ele nunca falou, até tem a oportunidade agora, ele provavelmente deve ter visto algo em você naquele menino maluquinho, né? Como é que foi, Doc? Então. Interessante. Você sabe que. Se campo energético, que seria? Se você te sintoniza FM, você escuta FM. Se você sintonizar AM, você vai lá para baixo. Então, sem colocar muita emoção, tem lenço. Aquele lenço de 1000 fios. Sem colocar. Eu fico muito feliz de vir aqui, porque o Kim me lembra os anos passados, né? Me lembra você. E o livro foi até um modo que o universo fez para nos aproximar de novo. E o podcast foi um modo que o universo fez para me aproximar de você de novo. E é verdade. E quando o Kiko pediu, cara, eu falei, eu vou fazer. Vai ser difícil, porque eu sei, porque eu tô numa situação sem pandemia, você tá trabalhando. Aí a Paula falou, você vai conseguir escrever? Eu falei, eu queria dar um presente para ele, porque esse cara é sensacional. Como pessoa. Não falo agora como médico. Independente da condição técnica dele. A técnica é uma coisa, mas eu falo agora como ser humano. O Antônio é especial, cara. Então eu falei, cara... E quando eu terminei, e o Juliano, que era um indivíduo, falou, cara, tem uns probleminhas ali que a gente vai corrigir, poucos, mas tá muito legal. Eu falei, o Kiko vai ficar feliz, cara. Aí eu fiquei emotivo até, porque eu falei, ele merece, porque ele é um cara batalhador. Ele deu a cara a tapa pra Metabolômica, quando ninguém fazia isso. Entendeu? Então, assim, é um desbravador. Corajoso, é o mínimo. É o mínimo. Não, mas sabe o que acontece? Kim, a vida, assim, foi aquilo que eu comentei aqui no outro podcast, sobre você deixar um ambiente melhor do que quando você entrou. Né? Então, assim, eu acho que
eu lembro dele com muito carinho, cara. Da época que a gente trabalhou junto, o que nós fizemos juntos. Você sabe que me irrita, né? Toda vez que eu falo com ele fala de você umas 10 vezes. Eu falei pra ele, você para com isso ou a gente rompe agora. É que é um amor que eu não mal resolvido. Ele sempre fala do Doc, sempre fala. Assim, sabe o que acontece? Dá risada junto. É que nem quando eu falo do Laerte, cara. O Laerte foi o meu primeiro divisor de águas. Nossa, você sempre falou do Laerte. E quando eu soube que ele faleceu na quarta-feira, cara, me fiquei emotivo também, porque é um cara que eu queria reencontrar. Então a vida é muito curta, entendeu? Então se a gente puder fazer e se esforçar, né? Então nós três temos algo em comum, né? Que... Como diz o ditado, a vida é muito curta para ser pequena. Né? Para ser pequena. E a gente tenta lutar o máximo possível para fazer o que dá, né? Então... Doc, você pensa em fazer algo especial em relação ao lançamento do livro, que provavelmente é em meados de setembro, para a comunidade médica? Qual a estratégia? Não sei se você chegou a pensar nisso. Eu sei que o propósito é passar informação e tal, mas você pretende alguma coisa nesse sentido de lançamento? Já está pensando? Como é que vocês estão pensando nisso? Você viria para o Brasil com aquela sua roupa fantástica para o lançamento? De libélula. Plumas e paetês. Não, mas vocês deveriam fazer. Merece essa obra, hein? Sim. O problema é que para sair, eu queimei as férias aí, eu vou procurar ver. Ele que tem que decidir. O livro é dele. Não, sabe por quê? O Doc é que sabe, mas assim, eu que vivo aí junto, de um jeito ou de outro, né, com as empresas e tal, independente de qualquer coisa, claro que o livro vai ser um sucesso, mas como tudo está atomizado, está tudo muito rápido, precisa mostrar. Porque é um material muito bacana. Não, precisa né, mostrar para a comunidade. Mostrar, porque, assim, para todos os profissionais da área da saúde, desde o nutricionista até o último profissional, né? Eu acho que precisa, né? E assim, aí eu não conversei isso com o Kiko ainda, porque eu só preciso dar uma organizada em algumas Kiko coisas. sou eu, viu? É você, né? Só para deixar claro. Não tem um quarto aqui. Com amigo é fogo. É Kiko Pinico. Sou eu. Ele me chama aqui no podcast de gordo. Gordo, é normal. Então, assim, eu preciso resolver isso com ele ainda, antes de ir embora. Quando que você vai querer lançar? Porque, assim, o que ele me pediu, eu não tive tempo aqui no Brasil, foi um negócio, uma loucura pra mim. Ele me pediu as figuras em alta resolução. Eu preciso separar isso, enviar. Eu queria falar com ele isso tudo também, porque o livro está completamente pronto. Posso falar? Eu acho. Atenção, amigos da Quality Nutrition, os meus fornecedores. Câmera 83, close aqui no meu capital estético maravilhoso. Olha só, as marcas famosas desse país deveriam apoiar o lançamento desse livro, porque isso é de interesse comum. Sim, até Com porque... certeza. Não é isso, Doc? Até Eu porque acho. no final do livro, eu perguntei para ele, porque eu falava com ele muito. E no final do livro eu achei legal, eu coloquei mais ou menos o que a gente tem hoje em vias de eu estar nesse lugar aqui, conhecendo um pouco mais o suplemento de perto. Quais são as opções de correção de cofatores com alta biodisponibilidade? Melhora... É porque muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Aí o Kiko falou, Ferro, sensacional, a cereja do bolo. tudo. Faz. E eu fiz. Então, assim, botei o nome de algumas coisas, de alguma forma, de você, entendeu? Em vez de usar a vitamina, usa coenzima. Quais são as melhores formas de você utilizar para melhorar a biodisponibilidade? Se você tem alguma coisa... melhores formas de melhorar a biodisponibilidade. Eu vou resolver, isso não é um livro, é uma obra de arte. Uma obra de arte. Ficou legal, cara. O livro ficou legal mesmo. E olha, é assim, eu acho, viu, Ferro? Eu já vou convidar os dois de antemão, né? Porque eu sou presidente. Roupa. Será que eu vou ter roupa? Onde vai ser esse lugar? Vai ter roupa ele? Vai ter roupa. Vai ter o primeiro Congresso Internacional de Metabolômica. Vai ser em abril do ano que vem, né? Maio. Já tem data aí. E eu sou presidente de honra. Fizeram isso? Fizeram isso. Nossa Senhora! Então a gente vai fazer um lançamento oficial nesse congresso. Que legal. Inclusive, eu estou legal. convidando você para vir aqui para o Com Brasil. certeza, o ano que vem eu consigo vir. Não, com certeza. Você pode ficar Quando tranquilo. é? No ano que vem? Primeiro trimestre? O congresso? Abril, Deixa eu falar. Mas onde é o congresso? No São Paulo, Brasil? Onde é? São Paulo. São Paulo? Ah. Ele vai ter convidados internacionais. Imagina. Inclusive o Marcelo Ferro. Sim, Que ele é um convidado internacional. Internacional. Que perigo, hein?
Deixa eu ver aqui, metabolômica. Primeiro Congresso Internacional de Metabolômica. Pô, imagina. É dele, hein? Vai ter palestrantes internacionais. Não é fraco, hein? Tô até Eu pensando aí com aquela minha calça amarela, o que você acha? Deixa eu ver. Riscado a giz. Sapato branco. Não, sapato branco sempre. Cromo alemão chama. Olha, Olha lá, senhores, quem não conhece, primeiro Congresso Internacional de Metabolômica, um belo símbolo aqui, que vai... Vai calhar com o livro e então, nós vamos fazer. Então, porque a gente tem mais de 3 mil alunos, né? Então a gente já vai. Eu posso ler uma coisa que é pessoal? Pode. A gente ficou no Bambina, vou direto ao restaurante. Eu acho que você já sabe quem é. Vai encontrar a Adriana lá, tá? Já mandei ela pra lá. A Adriana vai lá? O Doc falou, pô, chama, eu chamei. Porque você sabe que a gente tem falado. Depois eu te passo a data do congresso. Porque eu vou avisar aqui, eu vou pegar o livro na mão, eu vou falar muito sobre. Esse congresso é muito importante. Você jogar um livro desse. Vai ter feirinha? Tudo é um congresso? É um congresso mesmo. Um congresso. Vai ter até apoio da Quality Nutrition. Ah, com certeza. Eu quero estar lá. Inclusive com um podcast entrevistando todos. Com certeza. Eu tô levando agora itinerante. Vai ser um dia só. Sim, melhor ainda. É melhor ainda. Sim, vai ser condensado. Recado. Muito melhor. Muito melhor, né? É muito extenuante. E ele vai ser o convidado de honra. Ah, tô até vendo ele chegando. De plumas e paetês? Isso, mas eu quero fumaça de gelo. Como é isso? Sabe, ele vindo ali, aparecendo. Isso. Como uma mitocôndria, por exemplo. Eu até vou colocar NFI não binário. Não binário. Perfeito. Levanta a bola, ele vem no fundo da quadra. Você não pode brincar. Louco, né? O cara disse que o cara chegou, o cara era plant basic. Eu estava ensinando, ele falou assim, olha aqui, gente, tem um churrasco não binário. Tá vendo essa picanha aqui? Ele nasceu brócolis. Ele nasceu picanha, mas que é um brócolis. O gosto é de brócolis. É um bom não binário. E se você achar que ia fazer o não binário na fumaça, a gente aterrou a churrasqueira na terra. O que aconteceu? Barulho. Deve ser a Fran. Vê se Esse cara é maluco. Eu tô chorando aqui. é um churrasco não binário. Olha só. Cara, o que é fogo, cara? Ah, lixo. Olha só, vamos caminhando aqui para o final, porque afinal de contas, não é brincadeira. Professor Marcelo Ferro, você agora retorna aos Estados Unidos da América. Sim. E vai fazer então segundo semestre lá. Não tem previsão ainda de volta ao Brasil? Não, eu não tenho. Mas eu vou voltar em breve, mas assim, eu não tenho ainda uma data. Eu posso organizar uma data, porque dia 31 de agosto eu já começo a criar minhas janelas de dias disponíveis para voltar. Novamente eu te pergunto, quem te assiste, eu sei que são muitos fãs aí que realmente é verdade, gostam de você, aí vide aí o que aconteceu há pouco. Se essa pessoa quiser te contratar para palestras, ainda você não consegue dizer sobre isso, pelo menos esse ano, né? Depende do projeto, claro, mas você ainda não consegue que entre em contato com você de que maneira? Olha, que assim... Que você acabou de dar uma palestra hoje, inclusive. Para facilitar, dei uma palestra hoje, fiz um experimento aí de uma palestra numa universidade. Você gosta muito de palestrar, a gente sabe disso. Eu gosto. Mas o que acontece é o seguinte... Para eu deixar o trabalho, vir para cá para palestrar, Não sei. Primeiro é investimento. Desculpa. Boa. Vou até deixar aqui para a gente, é verdade. O Marcelo Ferro, ele vai gravar uma aula. Nós vamos disponibilizar no Instituto Paciléu uma aula sobre mitocôndria. Toda hora me pedem isso. Boa. Muito boa. Pedem mesmo, Kiko? O quê? Eu queria. O Juliano falou que sim, eu queria. Porque você então, nós vamos gravar uma aula. E essa aula vai estar disponibilizada na plataforma do Instituto Paciléu de sua aula. Né? Tá. Você pode, vamos nos programar e vamos deixar disponível na plataforma. Aliás, claro que o Doc tem estrutura, eu disponibilizo aqui o estúdio para você quando você quiser gravar aqui. Isso com mesmo. tripé, pode fazer, porque eu acho que essa maneira remota que o mundo adotou facilita muito. Né? E outra,
Se eu tenho algum poder de profetizar, eu profetizo que você vai morar na Espanha, né? Ainda. Na Espanha? Nossa, de onde você tirou isso? Oi? Na Ramblas? Vai ser catalão. Catalão? Nossa, Isso. bem... Minha filha tá lá. A minha também. Ah, é? A mais nova. Onde ela tá? As duas estão. Estão estudando lá? A Manuela acabou. Chama Manuela, minha filha, também. As duas estão agora em Madrid. Estão estudando em Madrid. Não, estudou em Jaén, que é do lado de Sevilha. Sei. E agora estão em Madrid. A minha está em Barcelona, entrou numa faculdade, vai estudar Business Internacional. Porra. Agora ela está na Itália, ela tá indo para Udine fazer uma degustação de presunto de Parma. Como chama? Udine? Udine. Não sei. Onde eu sou? Eu sou de Udine. Onde é metade Udine? Udine, lá em cima, no meio da Itália. Ah, no meio da Itália? 1h30 para... Minto. Perto de 1 hora para cima de Veneza. Sim. E aí eu tenho uma filha em Trieste, que é lá pra cima. Você me falou, Trieste o pai da Adriana nasceu em Trieste, que eu fui pra Trieste, quase fui levado pelo que vento. tem um vento bora. Ali é o Adriático. Isso. Pode ser? Não, então você não vai morar, mas você vai comigo em Barcelona, Não. que a gente vai fazer altas coisas lá. Estados Unidos por causa dos filhos agora. Eu adorei Barcelona. Enraizado lá. Adorei a parte velha. Eu amei Adorei Barcelona. a parte velha. Não, eu quero conhecer Barcelona lá em cima. Barceloneta. 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 Tá gravando? Eu pedi um negócio. Tá gravando ou lá vem? Barceloneta. Ferro, eu fui onde tem aquele mercado, como chama? Eu fui lá. Você foi lá? O mercado é na Ramblas. Na Ramblas? Na Ramblas. Aí onde eu foi no lugar, o carro. cara simpático pra cacete. Aquele mercado tem que ir. Aí eu fui no mercado, o cara é muito bonzinho. Eu falei assim, galera, é o seguinte, eu quero fazer uma experiência gastronômica. Ali, sem dúvida, é o Ele lugar. serviu um negócio, desculpa, mas era um pinto. Eu podia assim, eu não pus aqui na boca, mas nem fudendo. Rapaz, O que era, uma chouriça? Não! É uma iguaria. Cara pra cacete. Mas E era tinha que pôr era um na negócio boca. desse tamanho. Aí você quebrava, aparecia uma glande. Ô, louco. Vai se fuder. eu vou Imagina ele começar a gritando. Não, imagina. Me tira daqui! Lá na Ramblas. Nesse mercado. É um mercado famoso lá. Como é que chama isso? A Adriana lembra. É famoso lá, do lado direito de quem desce. Eu sei, eu fui lá. Ah, que legal. E o Ferro vai morar lá, só pra entender. Não, eu vou visitar. Agora mudou. Eu vou visitar. Eu até me perdi aqui com esse maluco. Tá. A palestra depende do projeto, depende de tudo. Assim, que depende de muita coisa, depende da minha possibilidade, minha eu tô com pouca. Eu acho que a partir de outubro eu vou ter mais flexibilidade. Agora tá se desenhando uma vida. Eu tô desejando uma outra coisa lá, para ser um pouco mais independente do laboratório, mas assim, eu acho que a partir de outubro eu vou ter bem mais flexibilidade para fazer isso. Se tiver uma proposta. Porque também, vou te falar, despencar dos Estados Unidos para vir para cá, tudo é custo. Tudo é uma proposta financeira, porque Sim, fica sim. difícil, né? Você que quer contratar Marcelo Ferro, que ainda dá para pagar, daqui a uns meses não vai dar mais. Por favor, ligue para ele, apresente o projeto, mas pague os custos, né? Porque não dá para... falando sério agora, sabe por quê? É complexo, porque Claro. você Fora a família, fora business. deixa a família, aí volta, o tempo de preparar, entendeu? As coisas é complicado. Eu li uma matéria, quando você convida alguém para o podcast, a pessoa tem que dialogar. A pessoa fica totalmente absorvida pelo celular. Sim. É triste isso. Não, e outra coisa, só para encerrar... Desculpa, eu tava aqui mandando endereço. O que o Antônio vai corroborar comigo. Existe uma pesquisa que ele fala que para 2 horas de palestra, você gasta 6. Isso é. As pessoas, vou te contratar, são 2 horas de trabalho. Pô, você gasta 6 para preparar. Mas olha só, vê se você concorda comigo agora. São 3 vezes. Eu sei. Isso é estatística já. Não, tá? eu sei. Falei com outras pessoas sobre isso. Tem uma coisa que eu quero cobrar ao Dr. Antônio Paciléu, que eu acho que ele é míope. E vou explicar por quê. Eu sou míope? Míope. Olha só, ele tem um nome extremamente musculoso com todo mundo que eu falo com você, falo com muita... Não, sério. Aí é mesmo. Por que é que o senhor não tem um congresso anual? Grande. Por que você não quer
Não, sério, eu tô falando de coração. Não, então, mas é mais estranho. Não, Ferro. Não, às vezes não interessa. Não, eu sei que dá trabalho. Não, vai ser esse aqui mas de montar o o legado tá dele. fazendo, Mas o. Não, sim, que é. Ele vai sim, começar o ano sim, que sim, vem. mas o. Não, peraí. De coração. O livro é uma coisa. As aulas que ele dá, né? Os alunos que ele forma, tudo bem, tá tudo bem. Mas você não acha que já está na hora dele ter um congresso anual onde tudo é capitaneado, as marcas todas as empresas em volta disso que ele estudou? Posso falar? Não, talvez ele não queira. Não é isso. que ele tem um cara muito bom que é o Jorge, né? Ah, conheci. O Jorge. Antigo, como sei lá, Então, 200 eu acho que eu posso falar, não é o mercado está maduro para isso eu vou hoje. falar agora, Antigamente talvez não, ele hoje pode ficar sim. bravo comigo. Porque eu sou parecido com ele. Com quem? Com ele. Eu sou muito parecido. Então as pessoas quando a gente tava junto falam, cara, vocês parecem que vocês combinam, que falam. Eu tenho uma visão parecida com a dele. E eu tenho uma personalidade parecida com a dele. Somos no mesmo signo. Então o que acontece? Virgem. Você é virgem, amor? Claro, levantou essa bola, né? O que acontece assim? Ele tem um conhecimento singular. Tem uma capacidade absurda. Mas ele não vai organizar o congresso. Ele precisa de alguém. Mas eu não tô falando para ele fazer, Ferro. Ele eu vai tô ter que dizendo. contratar alguém para fazer esse congresso para ele. Ele pode ficar bravo comigo, porque o nome dele vai, todo mundo vai. O problema é o seguinte: se ele não tiver uma equipe que faça para ele, não vai. Não, eu entendo, mas não estou pensando que ele vai fazer. Como é que ele vai fazer com tanta coisa? Não é isso. Exato, ele não tem tempo. Eu só estou dizendo que para deixar o legado. Vai deixar. Não, eu sei. Vai deixar com o livro. Me escuta. Esse congresso dele. Eu sei, mas o congresso dele anual, como existem outros, vale a pena o nome dele. Eu estou de acordo com você. E vai arrastar multidão. Vai. E vai deixar mais. Agora, como fazer a logística desse congresso? Não é problema seu nem dele. Ele tem que chamar alguém para fazer. É isso que eu tô tentando não tô falando falar. para ele pensar nisso. Encomenda isso. Eu não sei se ele vai ter saco para isso. Então. Não, mas eu posso fazer vou fazer uma pergunta para ele. Tá bom, ainda bem que você é uma pessoa disruptiva. Disruptiva. Ele? Não, tô pensando, tá. É porque ele fala exatamente contra a manada. Sim. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque, por exemplo, o convite que me vem em congressos, eles tomam muito cuidado, porque eu sou disruptivo. O Kiko é mesmo, o Antônio é. Porque eu tenho que pensar antes de chamá-lo. Não me chamam? Porque não chamam porque ele vai contra. Nós estamos indo contra a maré da coisa. Sempre fomos, desde aquela época. Mas você é muito chamado. Você é muito chamado. Não, como ele assim? Eu sou chamado, mas tem esse problema. É diferente. Ele é respeitado. Ele é uma sumidade. Ele é uma sumidade na área. Ele é um homem da metabolômica. Afinal de contas, senhores, então, conforme eu falei atrás, vamos lançar esse material, essa obra de arte, meados de setembro. Isso. Vão decidir, então, de que maneira vai ser lançado. Isso. Nós temos o ano que vem o primeiro Congresso Internacional de Metabolômica. Isso. Não é isso? Isso. Ferro vai decidir se vem esse ano, que a probabilidade é pequena, mas existe, e virá então para o Congresso do DOC de Metabolômica. Isso. Para mim, talvez seja melhor eu guardar os cartuchos para vir no Congresso. Eu acho que faz mais sentido. A não ser que o seu telefone toque. Você vai dar uma aula lá. Teria que dar, né? Mas tem que falar isso antes, hein? Preparar isso aí, cara. Você vai falar sobre aquilo que mais você conhece, que é mitocôndria. Sim. E eu quero estar lá com um podcast, fazendo entrevista com todos vocês. Não, eu venho. Com pompa e elegância. Professor Marcelo Ferro, o senhor não é estrela hoje aqui. Quem é o doutor Antônio Pacilhau? Não, somos nós dois, imagina. Suas considerações finais para esse encontro tão profícuo de tanta sabedoria. Cara, assim... Só me deixa o copo intacto, por favor. Não, eu não esbarro. Tá. Eu fiquei tantos anos fora e o que você falou é uma verdade. O que seria? Eu tô, assim, com ele aqui, com você, parece que faz 2 dias que eu não via. Assim, eu acho que o tempo parece que realmente é questionável a existência do tempo, né? Porque a gente ficou
Eu trabalhei com ele em 2007, cara. De 2007 a 2009. Nós estamos em 2024, já meados aí. E parece que, né, a afinidade, a forma, o tratamento, o carinho que a gente tem é um negócio que é muito... Além do tempo. Sim, né? Então, da distância. Assim, a distância. E quando o Juliano me falou que realmente o livro estava muito legal, que o Kiko ia gostar, eu fiquei um pouco emotivo, né? Porque pela história que eu tenho com ele, entendeu? Eu falei, caramba, eu fiquei feliz, cara, porque eu falei, poxa, isso é um negócio que missão cumprida, né? É uma sumidade no assunto. E assim, só posso fechar falando que, cara, eu tô bem contente, sabe? Bem contente mesmo. E, bom, você é um puta amigo meu de sei lá eu quanto tempo que a gente tem uma interação, falo com ele direto, falo com o Antônio hoje direto, é vídeo. Então, assim, por um lado positivo, né? Eu sou meio que contra essa onda do Instagram, da coisa, mas a facilidade que isso aqui teve de aproximar mesmo a distância. Esse é o lado bom. É o lado bom. Então a gente sempre tem que pegar um lado positivo. O copo ele tá, né, aqui, bom, uns vê meio cheio, outros meio vazio. Então eu acho que, assim, somos pessoas positivas, estamos no mesmo barco e eu acho que me sinto honrado com ele me convidar para ter um módulo sinceramente. Pelo amor de Deus. Eu ouvido da boca dele, eu ouvi aqui, me sinto honrado. Vou fazer e não vou decepcionar, né? Porque, assim... E é isso, assim, eu acho que a vida é desafios e a gente tem que continuar, né? Eu acho que quando você para de sonhar, a vida acaba. Eu acho que é forte isso, quando para de sonhar, a vida acaba. Professor, suas considerações. Bom, você sabe que amigos você não enche uma mão, são 5. Aqui eu tenho já 2 da minha mão. Preciso complementar com outros mais 3 que com certeza eu tenho. E eu corroboro com o que você falou, que o tempo é totalmente relativo. Né? É relativo. Parece que a gente não tem distância nenhuma. Exato. Né? Nem eu, nem ele, apesar da gente conviver até pouco, mais ou menos, que ele marcou um almoço comigo. Faz 10 anos hoje. Não, 1930, eu tô esperando. Eu usava chapéu ainda. Eu estava até no Panamá. Mas posso falar, só para interromper um pouquinho, é complicado São Paulo, né? A gente, esse roda-moinho, claro que, puta, a companhia dele e tudo, mas é incrível, né? Você não... louco. Mas a gente tem que se forçar a fazer isso, porque, ó... Tudo é disciplina, precisamos disciplinar, É disciplina. Foco. Desculpa te interromper. Isso mesmo, a gente vai. Você tem razão. Então, é impressionante, parece que você nunca esteve longe. Sempre você esteve atendendo lá no meu consultório. Parece que você está atendendo lá no consultório. É estranho, na clínica. né? É impressionante. É estranho. É incrível. Eu sinto a mesma coisa, cara. Parece que foi ontem que eu estava atendendo, ontem. Tava lá na Health. Mas não é. É impressionante. Então eu só tenho que agradecer. O livro é um sonho que você faz parte, com certeza absoluta. Como outras pessoas, a gente tem falado muito do Juliano, né? Mas tem o doutor Fábio Pimenta, também que me ajuda muito. A doutora Franciele Santos também, que sempre me deu apoio. O Bruno, meu filho, que é traumatologista e médico do esporte. Que legal, hein, o Ong, né? Então, o Jorge, que sempre foi um cara que... Né, o Jorge, sempre do lado. Sempre do meu lado. Você lembra do apelido do Jorge, Kiko? Lembro. Coxinha. Gordo esquisito. Não faça tanto bullying. Era Coxinha. Você chamava ele de Coxinha. Coxinha também, né? Apelidos traumatizantes. Manda um abração pro Jorge, cara. E agora você sabe que o meu bullying é contra o Juliano. Ou a favor do Juliano. Então tem muita gente que, sabe, que tá na mesma vibe. Né? Vibrando igual. Vibrando igual. Isso é muito legal. Até as pessoas do podcast, a Juliana, o Henry ou o Andy. Agora é Henry. O Henry fica muito melhor. Muito melhor. Então, olha, eu acho que você, todos que estão aqui, a gente é agraciado. Tem que agradecer muito o momento de a gente estar junto, fazendo um podcast. Em 2007, você imagina, você ia fazer um podcast comigo? Conforme o Ferro falou, o Doc, a gente se gosta de maneira gratuita. Eu acho que, só para fechar, esse é o ponto. Gostar de maneira gratuita, sem esperar. Não, sem esperar nada. Porque isso é um contágio que está... Já fala você em particular. Falei com o Doc também um pouquinho. Isso tem sido muito estressante. Isso não é legal. O que é? Pera um pouco. Quando você tem que
as pessoas esperam algo de você. É uma cobrando. troca. Enche o saco. Né? Quando é uma coisa... A coisa tem que ser muito espontânea. Espontânea. E esse lado espontâneo tá tão raro que a gente até estranha. Assim, tipo, o que eu vou te dar pra... mas é assim mesmo? Será que eu vou ter que ter a guarda sempre tão alta assim? Desculpa te interromper, eu concordo tanto com você. Por isso que você fala... Por que você fala mais com ele e menos comigo? mas eu acho assim, engraçado isso. É assim. Sem coração. Só pra... Não, mas o exemplo dele é bem o que está acontecendo hoje mesmo. Você até reclamou, né? Você até me reclamou agora quando a gente foi tomar um negócio ali. Do que? Você falou, porra, a cobrança. Falou exatamente porque isso. Assim, exatamente, porque assim, às vezes, ninguém sabe o que você está passando aqui. Né? Eu vim aqui com 2 crianças e tenho mais 2 para cuidar, que é meu pai, que eles estão idosos, é complicado, não escuta direito, tem todo um... Então, assim, e às vezes você vê umas marteladas, você tá no Brasil, não me avisou. Cara, mas eu tô desde as 8 horas da manhã dando aula hoje, cara. Eu imagino. Entendeu? Você é um cara assim, ele também é igual, o workaholic, que nem um louco esse aqui. Esse é louco. É doido. Ele é louco. É doido. Mas assim, o que eu quero dizer é que, sabe, as pessoas às vezes não se põem no seu lugar, cara. Eu tô preocupado, a família tá na Alphaville, pô, graças a Deus tá lá bem com a casa da minha cunhada, todos têm a mesma idade, as priminhas com meu filho e minha filha, todo mundo brincando. Mas assim, imagina me deslocar, vem, faz e tal, e aí, dando umas butinadas, eu falei, cara, quem é amigo vai entender. Vai entender. Por exemplo, o que ele tem de cabelo, ele tem de normalidade. Então você imagina. Super normal. Você achou? Você sabe até que eu comprei um desfibrilador, eu mesmo à noite. Uma maravilha, uma maravilha. Senhores, eu vou encerrar aqui as atividades. Eu agradeço super o Doc, sempre muito gentil comigo em me atender e participar aqui do nosso bate-papo. Obrigado, Ferro. Bom retorno. Você volta quando para os Estados Unidos da América? Amanhã eu volto. Amanhã com a família e espero que em breve a gente se veja aí novamente com o Doc aí pra... É março, né? Eu vou confirmar o congresso, mas é março ou abril? Abril. Eu te mando a data. Mas a gente vai divulgar aqui, né? A gente vai divulgar aqui. Vai, sim. Inclusive, quando tiver o material do congresso, a gente passa nas TVs laterais, porque aí todo mundo vai ver, todo mundo que vem aqui acaba vendo. Senhores, muito obrigado por assistir esses 2 malucos aqui, com grande sabedoria. A gente fala brincando aqui, porque o astral é esse, é bacana mesmo, para levar essas informações de ponta para você. É muito importante que você que curte, me manda mensagem, dê o like, compartilhe, porque é muito importante para o bom entendimento do YouTube. Muito obrigado pelo carinho, aquela câmera do centro lá. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, viu? pessoal. Até. Obrigado. Tchau. Tchau.